Salve, salve minha família, muito boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um Session Cast. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Vamos ter uma noite memorável aqui, não sei se você vai assistir de dia, de tarde, de noite, mas vai ser incrível aí pra você também. E eu quero te convidar a participar desse papo comigo. Hoje nós temos aqui uma plateia absurda de linda, uma salva de palmas minha plateia. Aê! Ó, tá um tipo Jô Soares, hein, mano? Tá ligado? E hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos há algumas semanas, falando sobre relacionamento, falando sobre vida a dois e também como um cristão deve se portar, né, sendo solteiro. E hoje nós temos dois convidados especialíssimos, além, é claro, da mulher mais linda, da mulher mais incrível, da mulher mais ungida da face da terra, que é a minha esposa Graziele Paz. Uma salva de palmas pra ela, minha família! Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer. Glória a Deus. Mais um Sessioncast. Tamo aí, mais um Sessioncast. E hoje nós temos dois convidados especiais demais, que são os nossos bispos, os nossos pastores, aqueles que cuidam de nós aqui na Renascer Cotia. Estamos aqui com eles, Bispo Juliano e Pastora Kátia. Uma salva de palmas. Glória a Deus. E aí, Bispão? Nesse Sessioncast, eu tenho certeza que o Senhor vai abrir a nossa mente, Amém. vai usar as nossas vidas para que a gente possa falar sobre esse tema muito importante Amém. para os nossos jovens, não é isso? É isso aí. E aí, pastora, tudo certo? Tudo na paz? Tudo na paz. E olha a carinha desse povo querendo ouvir o que nós temos para falar. Eita, Deus, que vai pegar fogo esse lugar hoje, hein? Amém. Total. Glória a Deus. É isso aí. Então, nós tínhamos um convidado muito especial aqui conosco também, que já tá indo embora, que é a microfonia, tava aqui do nosso lado, mas ela se retirou. Partiu. Então vamos continuar aqui, vamos dar início, na verdade, né? Então, Bispão, pastora, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre relacionamento. E nós queremos primeiro entender assim, né? Vamos partir do princípio de um cristão, né? Um cristão solteiro. Como ele deve se portar, né? Eu acredito assim que há algumas fases nas nossas vidas, né? A fase em que a gente conhece o Senhor, que é o nosso primeiro amor, o momento que a gente está se relacionando com Ele, mas chega um momento em que o Senhor ele manda alguém especial para as nossas vidas, para a gente se relacionar além do Senhor com ela também, e futuramente construir uma família. Nós sabemos que a família é um sonho do Senhor aqui na Terra, mas partindo do princípio de um cristão solteiro, né? Como que ele deve se portar? Como que ele deve esperar o momento até ele encontrar a pessoa que ele vai viver pro resto da vida ali, né? Como que o cristão ele deve realmente se portar como solteiro, né? Sim, o cristão ele precisa entender, primeira coisa, entender que família é um ministério. Família não é algo que se brinca, você não pode brincar com o ministério da família. Se você for ler o livro de Gênesis no hebraico, você vai ver que começa com a palavra Bereshit. E a palavra Bereshit, a primeira letra dessa palavra é a letra Beit. E a letra Beit, ela representa casa, que representa família. Por que a primeira palavra, a primeira letra da primeira palavra no livro de Gênesis em hebraico é a letra B, que representa a família? Significa que Deus, ele sim, se importa com a família. Então é muito importante um servo de Deus, um cristão, quando ele está buscando um relacionamento, está ali solteiro, buscando algo para a sua vida sentimental, ele precisa ter esse entendimento. Família é algo que vem do Senhor, Sim. é um ministério que vem do Senhor. Então nós vemos muitas pessoas assim nos dias de hoje menosprezando os valores de família, menosprezando os princípios e valores espirituais para a família, para o casamento. Então, um cristão que está buscando em Deus um namoro, um noivado, um casamento, ele precisa ter esse entendimento de que a família é um projeto de Deus. Sim. Um dos propósitos de Deus para a vida do homem é a família. Uhum. Se você analisar o livro de Gênesis, começa por ali também, Sim. né? Deus criou primeiro o homem e ele diz, não é bom Que o homem que ele só. esteja só, que ele precisa ele então cria da costela do homem uma mulher que lhe seja idônea. Para quê? Auxiliadora. Exatamente. Para que ambos juntos possam construir e constituir aquilo que é um projeto de Deus para a humanidade. Sim, perfeito.
E aí, pastora, o que você acha em relação a isso, né? O momento em que o cristão ali, ele tá solteiro, ele tá no aguardo da pessoa, da grande promessa que o Senhor vai mandar para a vida dele. Eu acredito que é assim, tudo tem o seu tempo determinado. Perfeito. Eu acho que tem o tempo de você servir ao Senhor. Eu acho que você tem um tempo de você conhecer a tua vida espiritual, você ter experiências, e aí o namoro ou um relacionamento mais intenso, ele vem no momento certo. Então eu acredito assim que você não pode, de maneira nenhuma, atropelar as fases, né? As estações. Exatamente isso. Eu acredito que você tem que ir devagar. E na hora certa, o Senhor vai despertar o teu coração. Sim. E eu penso de uma outra maneira também, porque foi assim comigo. Quando eu me converti, eu não fui para a igreja pensando em arrumar alguém. Uhum. Até porque eu queria mesmo primeiro ter algo intenso com Deus. Perfeito. Eu queria conhecer Deus. Sim. E queria saber, ter experiência que todo mundo falava. Uhum. Eu falei assim, então peraí, se eles tiveram essa experiência, eu também quero ter. Também. E outra coisa, quando eu fui para a igreja, eu fui machucada. Eu estava saindo de um relacionamento. Sim. Então eu não queria me frustrar de novo. Então eu queria fazer certo. Sim. Então quando, eu tô falando de mim, e foi uma experiência que deu muito certo. E Sim. aquilo que dá certo, a gente passa para frente. Exato. Com certeza. Né? Então assim, primeiro eu servi ao Senhor, eu conheci a Deus, e depois eu fui fazer uma pergunta para mim. Para que eu quero namorar? Uau. Depois que eu tive essa resposta dentro de mim, aí sim, eu estava pronta para encontrar alguém para ser o meu namorado, o meu noivo e o pai dos meus filhos. Uau. Então, assim, não precisou de ficar um aqui, outro ali. Perca de tempo, né? Perca de tempo, porque eu penso assim, se Deus falou, ele vai até o fim. Amém. Amém. Ele não tem dessa, hoje é, não é. Exato. Não é. Eu estava errado, estava enganado, É. né? Não é. Eu penso que tudo tem o seu tempo determinado. E Deus, ele sempre tem aquilo que é o perfeito para as nossas vidas. Sim. Ainda que às vezes a gente não quer o perfeito. Uhum. Que a maioria de vocês conhece a nossa história. Mas depois, no decorrer aí, a gente pode estar falando mais um pouco. Mesmo que porque a sua carne grita. Então chega uma hora que você precisa aquietar a sua carne para você ouvir a voz de Deus e você ter uma história linda escrita pelo dedo de Deus. Uau. Amém. Perfeito. E assim, a senhora acabou de falar algo muito importante, né? Porque tem um momento em que, como o senhor disse, né, bispo? O homem, ele não foi feito para viver só, né? O homem e a mulher, eles foram feitos para construir uma família. Mas tem um momento em que a gente tá passando nas nossas vidas, quando a gente é solteiro, que bate a carência, não adianta. Bate a vontade de, tipo assim, mano, meu irmão tá beijando na boca, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não vou ser atingido, né? Tipo isso. Pô, todo mundo namora, menos eu, todo mundo encontra uma pessoa legal, menos eu. E como resistir a esses momentos de carência? Como não meter os pés pelas mãos e sair fazendo besteira, né? Porque às vezes a carne, ela grita, ela é muito forte, né? E às vezes a gente acaba fazendo escolhas erradas por conta disso. Como lutar? Como vencer contra a carência e essas gritarias da carne, né? Pastor, quando você tem discernimento espiritual e temor, você não erra. Não erra. Sim. Então, a primeira coisa que um jovem ele precisa ter é temor e discernimento. Uau. Porque se o jovem ele não tem temor e ele não tem discernimento, ele vai ficar batendo cabeça e vai dando vazão para a carne. Porque eu senti isso. Eu senti vontade de ter alguém. Sim. E quando eu senti vontade de ter alguém, foi o tempo que o Senhor preparou. Uau. Entendeu? Sim. Então eu penso assim, se aconteceu comigo, vai acontecer com todos que têm temor ao com Senhor. certeza. Amém. Entendeu? Então, assim, o segredo é você esperar o tempo certo e você saber quem você é. E você saber que a promessa, existe uma promessa Uhum. e que essa promessa vai se cumprir, ponto final. Sim. É a tal da tua identidade, você saber quem você é e o que você representa na mão de Deus. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Não importa quanto tempo, eu só preciso aquietar a minha carne, porque a minha carne ela vai gritar, porque ela sempre quer ter alguém, Sim. entendeu? E no dia da tua carência, corre para o altar, vai fazer alguma coisa na obra,
Verdade. Vai se preencher, vai preencher a sua cabeça. Fala, Senhor, ó, hoje eu tô assim, mas ó, arranca de mim, tô aqui, ó, no teu altar, porque eu sei que o teu tempo é o bom, perfeito e agradável. Amém. Queria pegar esse gancho da pastora, ela falou, vai fazer a obra, né? Aham. Eu lembro que eu nunca tive problema com drogas, eu nunca tive problema com bebidas, eu não tive esses problemas, né? Eu vejo o apóstolo falando muito sobre isso, né? Aham. Ele fica falando, o pessoal dando testemunho, foi liberto, foi curado. Tomei não sei 3 o quê. tiros, É, participei de exato. 2 guerras. Era um PCC, não sei o quê. Enfim, eu nunca participei dessas coisas, tive essa convivência. Mas algo que me pegava, né, pra mim, era a vida sentimental, justamente a vida sentimental. Sim. Talvez até, como nós aqui, a maioria jovens, né, alguns são casados, outros estão noivos, imagino eu, e muitos solteiros. Então era nesse momento que ali me pegava a dor, que eu me peguei em depressão por conta disso. Meu Eu Deus. fiquei por conta de vida sentimental por 2 anos, Sim, uma fase de depressão muito grande. sim. Então eu tinha um namoro meio que virtual, Aham. com uma pessoa de a mais de 2.000 quilômetros de distância. Meu Deus. Então eu parecia que eu estava namorando com essa pessoa, mas na verdade eu não estava. É uma ilusão. Era uma ilusão, Sim. porque era algo que começou na infância ainda, muito novo. E aí Aham. quando chegou a fase dos 15 anos, que é aquela fase bem abençoada da Ah, é. adolescência, você não consegue ter a identidade, você não sabe quem você é direito, Sim. então você fica ali, eu não tinha Deus naquele momento, naquela época, né? E ali é onde eu me entreguei a um relacionamento que era uma ilusão, ele não Sim. existia. Então eu passei 2 anos da minha vida muito conturbados, aonde naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Então chamava-se correio. Então põe a carta no correio, e aí esperava 2 dias, chegava lá, eu já sabia, 2 dias vai chegar lá, aí no próximo dia ela vai ler, vai escrever, mais 2 dias para chegar. A minha vida era essa. Tipo na cadeia, né, tio? Que na cadeia Exatamente. logo assim. Exatamente. Mas é isso mesmo. É. Era uma É uma prisão prisão. sentimental que a gente estava ali vivendo e convivendo com aquela situação. Eu, né? Estava convivendo com aquela situação Sim. e que me fez muito mal. Então era o final do meu ensino médio, do colegial. Então, Vai no último, interferindo em tudo, né? tudo, trabalho. Eu Sim. trabalhava, eu sempre trabalhei desde cedo. E eu lembro que o meu último ano do colegial, que já foi o 2º ano dessa fase, né? Aham. Eu já nem estudava direito, né? Eu ia os caras, o pessoal, vamos tomar um bombeirinho ali. Onde eu comecei, de vez em quando, tomava ali uma. exatamente, né? Pois não? E aí, não que eu ficasse embriagado, mas assim, tipo, sabe quando você já não tá mais nem aí pras Sim. coisas? Então foi uma fase que eu tava beirando ali um grande precipício. Sim. Mas também foi a fase onde o Senhor Jesus me resgatou. Amém. Uma marcha para Jesus, eu fui na marcha, assim como a gente foi ontem, né? Aleluia. E eu fui para a marcha, aceitei a Cristo, fui à igreja, numa igreja que eu falei que eu nunca ia entrar, porque era uma igreja pequenininha de bairro, né? Eu Uhum. olhava assim e falei, não, essa igreja eu nunca vou entrar nela. Sim. Pois era justamente a igreja Renascida Vila Jaguara, Ó. voltando do trabalho no domingo, eu trabalhava de domingo, falei pro meu amigo, me deu carona, para aqui. Eu falei, por quê? Você não mora aqui? Não, eu vou na igreja. Você tá louco? Você vai na igreja? Vou na igreja. Decidi. Eu decidi ir para a igreja, eu decidi servir a Deus, Uau. eu decidi voltar aos caminhos do Senhor, porque eu já conhecia a palavra quando eu era criança. Sim. Depois minha mãe deixou de ir, eu também não fui mais, enfim, foi por isso. Mas eu estava buscando a Deus, eu não queria mais viver aquela vida, da vida sentimental. Aham. Então, quando eu comecei a buscar a Deus, servir a Deus, fui entendendo quem eu era, fui entendendo quem Deus era na minha vida, eu sempre falo isso nos cultos, né? Sim. Sim. Então é algo que eu trago já da minha Desde- conversão, desde Aham. quando eu era bebezinho espiritual. Sim. E ali eu entendi realmente o que estava acontecendo comigo. E num culto, olha só, num culto de casais, o pastor falou assim, ó, é culto de casais, mas eu quero que todos participem. Olha só. Solteiro, divorciado, você que é viúvo, Uhum. todo mundo. Nós vamos tratar de vida sentimental. Top. E eu lembro que naquele dia, eu falei para Deus, Deus, eu quero ir, mas não sei o que vai acontecer. Mas o pastor falou para mim ir, então eu vou. E eu sabia qual era a minha dor. Aham. Meu pastor não sabia disso. E naquele dia ele falou assim, pega tudo que você tem. Cartas, tudo que representa a ex-namorado, na sua vida. Passado. Assim, tudo que é passado. Urso, se tem presente, se tem tudo que relembra coisas do passado. Pega Sim. tudo e nós vamos botar fogo.
Olha. Caraca. Radical. Cadê o irmão do radical? Claro que eu sou radical. E o pastor falou, vai botar fogo em tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, Haja irmão, fogo. haja fogo. Literalmente, porque a irmã tem que arrumar uma caçarola, aquelas grandes de fazer feijoada e tal. E enchemos ali. Nossa, mano, você falou caçarola, aqui na minha mente veio uma cirula, velho. Pelo amor de Deus. As mulheres não Nossa, esperam nem que mano. saibam o que é. Desculpa aí, corta aí a orelha. Feijoada, igreja, entendeu? Caçarola. É tipo O um outro caldeirão, imagina vai, uma pronto. fruta. Aí você fala caldeirão, Um vai lembrar de caldeirão, bruxa, é. pronto. É Harry Potter. Mas, e aí a gente eu peguei e coloquei tudo aqui, ali dentro, nós botamos fogo, eu botei fogo. Cartas, fotos, presente, tudo, bichinho de pelúcia, tudo. E aí naqueles dias ali o Senhor colocou ao meu coração. Era novo de igreja, assim, tava começando. Sim, Mas era um espírito de fascinação. meu Deus. Aquele espírito de fascinação. Eu era fascinado por aquela situação que nunca ia dar certo. Sim, Jamais ia dar certo. E às vezes nós, por não ter entendimento, não saber quem nós somos, Sim. alimentamos algo que... vai alimentando essa bendita dessa ilusão que era um Exato. espírito de fascinação. Sim, Que me deixava fascinado naquilo. Eu não me abria para nada. Ficava fechado naquele mundo. Meu 2 Deus. anos vivendo isso. Então depois desses 2 anos ali, eu abri o meu coração. Nós botamos fogo ali. E ali então eu deixei, Senhor, qual é a sua vontade? Amém. E aí estávamos nós fazendo a obra de Deus. Eita, Não glória. tinha nenhuma pretensão. Já vamos indo para frente, Caminhando né? na mesma direção. E a gente E caminhando na nesse mesma dia, direção. Também eu tinha. Lembra que eu falei que eu fui pra igreja com a minha vida sentimental também detonada? Sim, E nesse mesmo dia que o pastor ministrou, eu tinha um urso. E nesse urso, o rapaz ele tinha gravado uma música. Sabe Aquela- aqueles ursos que eu você... me apaixonei pela pessoa errada. Não, né, querido? Desculpa, perdão. Essa não, porque você acha que Poderia era essa ser, né? música. É. Que era do Se fosse ao pagode, né? contrário, O cara mas era do gravou uma pagode. música, A Ele paixão gravou por uma me caixinha. Ele, pegou. eu nem lembro mais, graças a Deus. Glória a Deus. Ele gravou Graças uma a Deus. Ele Aleluia. gravou uma música, só o refrão da música. E era do Catinguele, isso eu lembro. Ih, Olha aí, ó. só. Aí tá trazendo Passou a perto, memória, né? irmão. Bem, Tá trazendo a memória, tá repreendido. Tá repreendido. Invadir o império. Vamos esquecer disso aí. E aí tinha um refrão nessa música. E nesse urso. E o urso Uhum. era grande assim e tal. E eu dormia todo dia com aquele urso. Olha. Quando o pastor ministrou sobre isso, eu falei o quê? O urso do inferno. Catei ele e também levei pra igreja e foi queimado aquele urso. Radical. né? Radical. Aleluia. Aquele Radical. assassino, né? Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente guarda pertences que a gente acha que não tem nenhum tipo de interferência, Vínculo, malignidade, vínculo. Mas tem, gente. Carrega, né? Carrega. Você não sabe Você não sabe o aquilo grau. se foi consagrado ou não, Sim, alguma coisa, né? Sim. E quando você entrega, é impressionante, é libertador o É negócio. igual Eliseu, né? Queimou a junta dos Tipo de bois, isso. né? Igual Tipo de bois. isso. É libertador. O negócio é instantâneo, assim. Que louco. Parece que há uma libertação, assim, por completo. É muito bom. Fica aí a dica. Vamos fazer uma fogueira santa aqui, mano. Queimar o Pra passado. Ó, Trilha pegar na sentimental, sexta-feira né? mesmo, Exatamente, aproveita a sexta-feira. Próxima sexta Rapaziada, chega Vamos lá pro monte. os caminhão de entulho. É verdade. É verdade. Vamos ter que alugar um caminhãozão. E vocês, então, eram da mesma igreja? Participavam da mesma igreja? Moravam perto? Sim, razoavelmente perto. Não dá pra. perto. É. Perto. Não Ali, era assim tá. do lado, mas Aham. era próximo. E ali vocês, tipo assim, antes dessa situação, vocês nem assim, era só amizade. Super Irmão. E aí, amizade. suave, de Irmão, boa. parceiraço. Toque tocava na mão aqui, pá, Arrecadava nada de alimento entendi. junto. É. E aí, quando começou a surgir, Bispão, aquele. Então, foi É assim. culpa da morena. Quando começou? Na verdade, a gente passou um tempo fazendo a obra juntos, sempre. A Muito galera do tempo. Projeto Amar na época, né? Projeto Amar, igreja, Sim. fazendo a obra e tal, enfim, cultos. Ela sempre foi do louvor. É até interessante, voltando um pouquinho, que olha só como que é as coisas do inimigo, né? O urso que ela ganhou tinha uma música e ela é levita. Então ela tende ao lado da musical. Sim. E aonde que veio essa prisão? Pro lado musical. Sim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, então nós começamos a fazer a obra, tal, não sei o quê. E aí eu tava buscando de Deus, né, Senhor? E aí, né, tipo,
Já fazia o quê? 1 ano, mais ou menos, né? Eu já tava na igreja e tal. Mas Tinha durante esse aparecido- tempo, antes de vocês começarem a meio que se olhar ali, vocês só queriam fazer a obra de Deus. Só. Porque às vezes é assim, né? A pessoa ela acaba querendo o próximo passo e acaba deixando o presente passar, né? Sim. Não aproveita a fase, né? Na verdade, Exatamente. as coisas foram acontecendo Naturalmente. naturalmente. Sim. Tanto da parte dele como da minha foi tipo, né, um empurrão mesmo assim de Deus, vai minha filha, Aham. né? Mas as coisas vão acontecer. Gente, é impressionante. As coisas de Deus, ela é muito perfeita. Sim. Amém. Elas são muito perfeitas. É por isso que eu falo, não adianta você querer pular etapas. Atropelar as coisas. Não né? atropela, porque se você atropelar vai dar ruim. É, Vai dar ruim. Então espera, porque Exato. na hora certa vai acontecer. Sim. Vai Então, falando Deus. Então você percebe que, por exemplo, nós éramos amigos, eu me converti primeiro, nós éramos da mesma igreja, Uhum. fazia a obra junto, estava junto em tudo que você possa imaginar. E aí as coisas foram acontecendo. Aconteceu com ele primeiro, demorou 7 meses, aconteceu comigo. É etapa, Ainda né? bem que foi prematuro, né? Se fosse Etapa. 9, né? bispo? É, são as etapas, né? As etapas. E Continua, aí, eu te cortei. é muito interessante isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que o pessoal fala assim, né? Durante o percurso do trajeto em direção ao nosso propósito, que a gente se encontra com as pessoas que Deus ele quer que a gente se encontre, né? Uhum. Então não é você indo pra balada, nós como cristãos, né? Não é você indo pra balada que você vai encontrar o amor da sua vida. Certo. Não é indo pro forró aqui do Valdivino que você vai Não. encontrar o amor da sua vida. É no meio do propósito, né? Você Amém. servindo a Deus. Se você quer encontrar alguém que é servo de Deus, você vai encontrar ela também fazendo a obra de Deus, né? Não Exato. tem como você encontrar em outro lugar que não seja no mesmo caminho. Exato. E foi assim com vocês também, né? Foi assim que aconteceu com a gente. Foi até com o Isaac, né? E Rebeca. né? Exato. Foi Sim. exatamente isso, Sim. né? O senhor mandou um camelo. Mandei o camelo. Mas assim, é muito louco essa palavra, porque Abraão ele se preocupa com a sucessão. Ele se Sim. preocupa com quem seu filho ia se casar. E era um tempo que eles estavam ali em Canaã, Sim. e Deus havia dito para não ter relacionamentos com as cananitas. Uhum. Então precisava ser alguém da casa de Abraão. Sim. Então ele pega o seu mordomo mais fiel, mais antigo, mais experiente, mais confiável, faz ele fazer um juramento, pôr a mão sobre abaixo da coxa, Aham. ou seja, ele tem que se ajoelhar literalmente, Sim. fazer um juramento, e ali então ele vai buscar Rebeca, né? Sim. Então é uma caminhada, né? Porque aquele trajeto de Canaã para a Mesopotâmia é um trajeto longo. De Exato. aproximadamente 5 meses. Não tinha né? Não tinha, era o cameluber, na verdade. Não, o cameluber demorava 5 A galera meses não para consegue chegar. esperar 5 minutos o Uber Pois naquela época, né? Imagine, 5 meses só para ir, fora a Meu volta. Deus. Eu fico pensando no Zoando. coração de Isaac, né? Tipo assim, porque deve ter batido ansiedade, Com ele certeza. deve ter recebido outras propostas. Exato. As minas dançando um axé perto dele É, e tal, não pois é? é, então. E é É. assim, velho. Com certeza, Vê as imagina. tentações, né? Porque ele era filho de Abraão. Sim, Abraão era um cara de muitas posses. sim, Então imagino que tinha um monte de gente em cima dele. Ele era exato. conhecido. Era e tal. conhecido, e até fica a dica, né? Porque É. por mais que nós tenhamos muitas propostas, quando Rebeca chega, diz a palavra que ele estava meditando no campo. Olha aí. Se separou. Ele estava buscando a Deus, não deu vazão para outras oportunidades, digamos Uhum. assim. É, Mas ele estava esperando em Deus, literalmente, exato. né? Então nós precisamos também esperar em Deus e saber que ele é fiel e justo na hora certa, no momento certo, ele vai trazer a existência o que não existe. Tem muita gente que espera o príncipe e a princesa, mas não se porta como um príncipe e uma princesa. né? Exatamente isso. Fica comendo É, de Exatamente prato isso. zoado, né? Verdade. Exatamente, comendo das migalhas. Exato. E Deus não tem isso para nós. Exato. Nós somos filhos. Sim. Então, Deus entende nós, os jovens, né? Um momento que é um momento de dificuldade, que você quer namorar, outros que estão ali, sei lá, já namorando ou pensando, e aí, vou para o próximo passo, vou para o noivado, Uhum. esse é o tema, né? Vou para o próximo passo, para o noivado, não vou, qual é o momento? Tudo tem o tempo certo, tudo tem o seu tempo debaixo dos céus, debaixo de um propósito. Sim. Então, o pastor até falou aqui, qual que é o seu propósito em namorar? Quer namorar pra quê? Ah, porque eu tô sentindo uma carência, tô naquela agonia, tô precisando dar umas bitoquinhas. Irmão,
Quem fica, vai ficar. Vai ficar. Eita! O tempo vai passar. Essa revelação, quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ter que assistir Vai ficar, vai ficando pra trás. Isso que é a verdade. É Você isso. tá ficando, vai ficando pra trás. É isso. Porque quanto mais você ignora o projeto de Deus e o tempo porque é um processo, é uma etapa, é um tempo. Sim. Começou a falar aqui. Eu fiquei 7 meses esperando ela. Depois do coice. Da direta. Da direta, né? Fiquei 7 meses esperando. Eu poderia ter metido louco. Falei, não, essa menina nem quer saber de nada. Então vou me abrir para outras. Como apareceu. Sim. No meio desse trajeto, apareceu uma outra pessoa. Toda interessada, toda refestelada, não sei o quê. Essa aqui ficava assim... Sabe, tipo... que legal, mas não é legal isso. Ficou no meio do caminho, sabe? Mas eu tinha no meu coração, eu sabia o que eu queria. Eu Amém. entendi que foi a voz do Senhor. Ela é a mulher da sua vida. Uau. Ela é a pessoa que eu chamei e vou chamar para colocar do teu lado. Eu sempre desejei. Eu lembro que foi num culto de O2, de Projeto Amar na época, às 15 horas, que eu tive essa certeza que era ela. Quando um dia ela estava ministrando louvor, a gente estava lá com a galera 15 horas no domingão, né? Louvor agitado, e ela, como sempre, na agitação do louvor, tal, como ela sempre foi. E aí eu falei, e ela mandando bala assim no louvor, tal. Eu falei, é ela que eu quero do meu lado. E Deus confirmou isso no meu coração. Aquele dia, Amém. foi na igreja da Lapa, eu nunca me esqueço, culto do Projeto Amar, às 15 horas, que Deus falou comigo, é essa mulher que vai ficar do teu lugar, do teu lado. Amém. Né? E aí até a palavra foi, né? Era um rapaz do Projeto Amar, um líder, que estava ministrando, acho que era um diácono, não lembro. Ele falou assim, nós vamos ser uma bomba no inferno. Eu falei, aleluia, vamos ser uma bomba atômica no Amém. inferno. Eu só não sabia disso, Aham. mas eu já tinha isso dentro do meu Amém. coração. E isso é muito louco, né? A gente falar sobre propósito, porque às vezes as pessoas elas começam a namorar porque a outra pessoa tem muito dinheiro, porque a outra pessoa é muito famosa, ou porque ela é muito influente. Tem muitos exemplos disso no mundo, né? Pessoas que casam com pessoas muito mais velhas, você sabe que não é por amor, é por interesse. E acabam não vivendo o plano de Deus por necessidades humanas. Exatamente. Né? Para ser aprovado, para entrar num grupo, ou para, não sei, né? Ter uma herança. E quando a gente que é cristão entende, né? Que somos servos de Deus e que a junção de Deus aqui na Terra entre um homem e uma mulher não é apenas para procriar, né? No início até era, mas o principal motivo de Deus unir um homem a uma mulher é por um propósito superior. É para realizar a obra dele aqui, é para construir algo do reino aqui na Terra. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a até filtrar mais a quem a gente quer se relacionar, né? Não apenas relacionamento amoroso, mas amizades, tudo. Tudo, quando você entende o seu propósito, você só quer trazer para perto quem vai multiplicar com você, quem vai construir junto com você. Amém. Não é? Verdade. Quando a gente tem esse entendimento, a gente para de perder tempo e querer namorar só pra beijar na boca, ou pra, né? Quando você entende a vontade de Deus, realmente você quer alguém pra junto construir algo pra Deus. Exatamente. E aí vocês começaram a namorar. Depois de 7 meses de luta, bispo. 7 Conta aí meses. pra gente, então, como foi esse Conta aí, testemunho. pastora, como foi? Quem que teve a iniciativa? Foi o bispo? Não, fui eu. Ô, glória! Depois de 7 meses, né, gente? Coitado. Só nessa mesa Muito já somos joelho no duas. chão. Eu falei, vai ser ela que vai dar o primeiro passo. Tem vai que ser ser não. a honra, igual Paulo, né? Me humilhou agora. Na verdade, assim, ó. Exatamente. Foram 7 meses de espera, né? E eu fui muito bruta com ele, porque eu não queria dar nenhum tipo de esperança. Como eu falei, a gente era muito amigos. E quando eu fiquei sabendo que ele gostava de mim, pronto, já Fechou a cara, imagina. azedou o angu. Azedou, Eu literalmente. não queria falar mais com ele, eu não queria mais ter amizade com ele, não pegava mais carona, porque eu me senti traída. Me senti Vocês muito eram traída. amigos, daí se você... gosta de mim? Não, não quero. Então, se gosta tipo de mim, não isso. quero ser amiga, nem Não, isso. não quero mais nada. Quero mais Não nada. quero mais nada. Nem Eu sou assim, carona, sabe, gente? Sou nem muito carona, radical. nada. Não queria carona, Sempre não queria desde... jeito. Não, não queria Sempre. nada, não queria nada. Ele vinha com uns negocinhos pra mim. Eu falei, ai, que menino chato. O presente, a bala. E ele me deu um coração de bala, aquelas balas de goma, sabe? E na época, eu nem sei se hoje ainda tem,
mas faziam desenhos com aquela bala Caramba. de goma. E ele me deu um coração mó alto, assim, ó, o coração desse tamanho, assim, cheio de bala de goma. Falei, que menino chato. Peguei assim dele e levei pra minha casa. Minha mãe adorava, né? Eu Tava quero tudo com a esse. minha Eu mãe. ganhei a sogra, É, isso aí pode ter exatamente. certeza. Ai, mãe, ó, de novo aquele menino chato desse negócio aqui, ó. Enfim, então demorou 7 meses, tudo. E a gente sempre, né, nos mesmos ambientes e tudo mais. Mas daquele jeito, né? Daquele jeito. Sempre A uma amizade coisa estragou. muito- Sim. A amizade estragou mesmo, assim. Não ficou mais legal. Foi uma coisa, assim, muito, muito chata. Aham. Pra mim. Sim. E aí, depois dos 7 meses, gravação de Renascer 3 e 10, né, e tudo mais. E aí, foi naquele dia que teve a gravação que tudo aconteceu. E foi no dia que aconteceu pra mim. Porque pra ele tava colocando um ponto final. Meu Deus. Aquele dia era o dia que eu falei pra Deus, Deus, hoje é o último dia. Meu Se não Deus. acontecer agora, na gravação, após a gravação, eu estou me abrindo pra outra pessoa. Caramba. Eu me determinei E a naquele isso. E ela não dia- sabia disso. Pois E é. ele não sabia. E naquele dia virou uma chave em mim. Porque aí eu tive os sonhos, né? Eu tive 3 sonhos consecutivos. Na primeira noite eu sonhei que eu tava namorando com ele. Falei, não é possível. Aí na segunda noite eu falei, Senhor, se for da tua vontade, esse sonho for teu mesmo, me confirma. E o Senhor me confirmou no dia seguinte, na noite seguinte, o mesmo sonho, sem colocar e sem tirar nada. Falei, Senhor, não é possível. Aí entrou a murmuração, Senhor, entendeu? Não é possível, não é possível. Como assim? Tipo isso, Biel, que droga. E aí, eu falei, Senhor, então tá bom. Se for o Senhor mesmo, Não. Pela segunda vez. me dá a terceira. Porque a terceira é Terceira confirmação. vez, Olha, ressurreição. 3 vezes E não foi, dá, né? e Aleluia. foi muito lindo, porque foi assim, foi consecutivo. Não foi tipo assim, uma noite Espaçado. sim, não. 3 E noites seguidas. 3 noites seguidas. E assim, foi o mesmo sonho. Sem Meu Deus. colocar e sem tirar nada pra não ter dúvida, Que louco, sabe né? assim? E aí naquele dia, falei, então tá bom. Então eu vou começar a namorar com ele, por obediência a Deus. Uau. E aí, lembra que eu falei da sensibilidade e do discernimento Sim, e do temor? sim. Isso conta muito, gente. Isso é o Amém. sucesso de um Total. servo de Deus. Total. E aí, eu falei, putz, e agora, né? Agora vai ser eu que vou ter que chegar nele e ter que falar tudo que tá Se eu acontecendo. me humilhar diante do teu... E aí, isso foi aconteceu, né, na semana depois da gravação. Foi gravação, né, do Praise? Não, é isso. Foi gravação. E aí, naquela semana, eu falei pra ele que eu queria conversar com ele, né? Nesse Olha, dia eu nós peguei estamos carona. na época de gravação do Renascer Presa, hein? Fica a Eita, dica é aí, um hein? sinal, hein? Fica a Ó, o dica. ambiente aí, Tá ó. propício. É, Fica a então. dica. Aí, ó. Amanhã é o Profético, dia, hein? amanhã é o dia. Alguém pode estar orando. É, então. então. Você sonha essa noite. Exatamente. Olha os sonhos. Então, assim, e aí, eu lembro como se fosse hoje. Foi num domingo, ele me deu carona pra casa. E aí eu falei pra ele, na hora que ele deixou na porta da minha casa, eu falei que eu queria conversar com ele. Mas que eu não queria falar com ele ali agora, naquele momento. E o Tava me coração? preparando, né, gente? Aham. Falei, putz, e agora como vai ser E isso, agora, né? né? E aí, numa segunda-feira, a gente saiu pra conversar. E aí foi quando tudo aconteceu, que eu pedi ele em namoro, né? Varoa, viu? E aí, eu que dei o primeiro beijo. Eu que tudo. Tá me expondo pra honra. Oxe, Mas assim, é ruim, hein? é você começar um relacionamento sem você sentir absolutamente nada, nada vezes nada, e você fazer porque você ouviu a voz de Deus. Amém. E foi muito lindo, porque eu lembro que fazia uns 15 dias, ele comprou uma aliança de compromisso pra mim. Falei, caramba, mas já? Quem ama espera? Não, era ainda, era já então, era, né? não, já era já aliança de A nossa compromisso foi mesmo. Já foi aliança de compromisso. E aí ele pegou, falei, meu, mas já? Né? E ele fez toda aquela surpresa, porque o bispo é assim, ele é todo romântico, Ei. prepara todo um esquema e Ah, tal. E a gente foi no barzinho, e aí tinha uma menina lá que era levita, e a menina fez uma Ô, música louco. e tal. Caraca. Só que a É. pastora Aí, tava homens, completa. vão aprendendo, É, homens. tem que ser romântico, gente. E você que é casado precisa continuar. Não muda nada, porque ele não mudou nada. Eu não mudei nada, viu? Ô, Senhor. Fica a dica aí pros casados, viu? É, fica a Nada, dica. nada mudou. Não mudou nada. Então, assim. Tem que passar no cemitério hoje. É brincadeira! Que isso?
E aí, A Mauri. Ai, até me perdi. Tá contando quando ele foi te dar a aliança. Pegou a aliança. Então, Aí. e quando ele me deu a aliança, até então eu não sentia nada, lembra? 15 Sim. dias Sim. saindo com ele sem sentir absolutamente nada. Nem queria pegar na mão dele. E aí, a partir desse Nem dia, pegar na mão, que entendeu? ele me deu a aliança, virou uma chave dentro de mim. Uau. Olha o poder da aliança. Incrível. E uma pergunta, vocês... Na verdade, são duas perguntas. Vocês oraram pra iniciar, assim, oraram, tipo assim, vocês juntaram assim, falaram, vamos orar pra ver se a gente vai namorar e tal. E a outra pergunta é, um cristão, ele tem que orar, fazer um propósito lá de oração, 50 dias, 3 anos orando antes de namorar? Como, que vocês acham? Então, ele me pediu pra orar. Mas eu não Isso no quis orar. começo, No na primeira começo. vez, antes da, né? Tá. Então, lembra, é que o nosso caso foi bem diferente, Sim. né? Então, assim, ele pediu pra orar e eu falei assim, eu não quero orar. Não, a primeira eu falei, vamos orar. Só que Não, vamos falou, vamos orar, orar, uma- sem querer é. orar. O Pai Sabe Nosso assim? só. É, Porque e olha lá. lembra que eu não Sem queria? maldada. Eu não queria. Eu não Sim. queria. Então, ponto final. Ele vai orar sozinho. Falei, eu vou topar orar, mas eu não vou orar. Ele vai orar sozinho. E aí ficamos nessa aí, né? Então nem chegou no prazo. Eu falei, ele falou, você tá Não, orando? com 2 dias, Falei, eu não, falei, você tá tô orando? nada. Eu tô orando nada. Esqueci, mano. Com 2 dias de oração, 3 dias no Tô máximo. orando nada. Orando nada. Já deu já a terceira patada logo. Já. Não, tô orando nada. E aí, por quê? Eu não queria. Eu queria. Não queria. Então, eu vou falar o que eu penso da sua segunda pergunta. Perfeito. Eu penso assim, ó. Eu acho que a oração é válida, né? Mas mais do que a oração é a minha convicção. Porque esse papo de oração, pra mim, não rola com os jovens de hoje. Deus nunca fala não, né? Nunca fala não. É. Porque eles nunca querem ouvir o não de Deus. Sim. Eles querem ouvir o sim da sua carne. Então, o jovem que chega perto de mim e fala assim, pastor, o que a senhora acha de eu orar? Eu falei, não vai orar nada. Primeira coisa que você tem que fazer, pra que você quer namorar? Pra quê? Tá carente? Tá carente, vai orar, minha filha. Vai Entendeu? orar por você. Vai orar por você. É, por você. Entendeu? Porque na hora certa Deus vai mandar. Sim. Entendeu? Então, quieta aí, corta aí a pipita, que vai dar tudo certo. Sim. Entendeu? É isso. Então, assim, gente, vocês cortam isso, hein? Já era. Então. Então, assim, então hoje, na minha opinião, oração com a galera de hoje, Sim. eu acho Não que o que rola é a convicção da pessoa, quem ela é e o que ela quer para a vida O dela. entendimento. O né? entendimento espiritual. Perfeito. Você quer ver? A pessoa precisa entender para que ela quer namorar. Sim. Porque, na minha concepção, crente não fica. Crente Amém. namora, vai ficar noivo e vai casar. Exato. Exatamente. É pra isso. Então, se você não tá pronto para você casar ainda, aquietai-vos. Porque na hora certa, o Senhor vai preparar o seu tempo para todas as coisas. Eu acho que o que a senhora falou é extremamente importante em relação ao discernimento, porque tem muito... Hoje eu vejo muita menina que cai na balela ali do cara que ilude, que faz isso e aquilo, e a gente sabe pra que é. Sim. E muitas vezes menina também que ilude o cara lá e a gente sabe. Também. Então, se você não tiver o discernimento, se você não ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ser iludido, você vai se frustrar e pode até no final das contas ali, cara, você engravidar, criar o seu filho sozinho e perder o propósito de Deus pra sua vida. Não que o filho seja uma maldição, pelo contrário. Mas pela situação, você coloca o plano de Deus no ralo. Né? Exato. Você sabe, pastor, que é assim, ó. Eu acho que se cada um esperar o seu tempo, tudo seria muito mais fácil, Sim. entendeu? O problema é que ninguém quer esperar. As pessoas querem pular etapas, entendeu? Então, acho que a partir do momento... Acho que, gente, na boa, vocês que são solteiros, você quer ter um casamento perfeito? Se você quer ter um casamento perfeito, espere o tempo de Deus. Não existe casamento perfeito, mas existe um quase perfeito. Entendeu? Sim. Porque o quase perfeito é aquele casamento que você vai entender o seu parceiro. Existe a busca da perfeição, né? Existe. Exatamente. Sim. Eu queria
Eu queria só fazer algumas considerações que às vezes a gente ouve da galera, né? Que é uma linha muito tênue a partir do momento que surge um sentimento e compreender que ele vem de Deus para então tomar a decisão correta de ou falar com a pessoa ou iniciar um momento de oração. Como que discerne, né? Quem hoje tá solteiro, por exemplo, como que vem esse discernimento de puxa, acho que Deus está falando comigo, eu tô sentindo isso. Como eu discerno, como eu compreendo que vem da vontade de Deus e o que eu faço a partir daí, né? Porque, Deus falou comigo, já vou sair namorando. O que eu faço a partir do momento que eu compreendo que eu tô sentindo alguma coisa, né? Percebi que eu tô tendo um sentimento por essa pessoa, a pessoa é da igreja, a pessoa tá caminhando com Jesus. Como que eu discerno o que fazer a partir disso, sabe? Entendi. Características que você precisa começar a pensar, o jovem precisa começar a pensar. Primeiro, você está disposto a esperar o tempo de Deus? Porque aqui a gente está falando do tempo de Deus. Você está disposto a esperar o tempo de Deus ou é o seu tempo? Porque se for no seu tempo, você já está desabilitado para você viver um bom encontro. Se você estiver disposto a esperar, porque veja, volto a dizer, Isaac e Rebeca, 5 meses para ir, 5 meses para voltar. Isaac ficou esperando. Segundo, está disposto a pagar o preço da caminhada? Esse é o mais caro. Porque, vamos lá, de novo, sempre Isaac e Rebeca. Era aproximadamente 1.300 quilômetros de distância até a Mesopotâmia, só de ida. Se fosse em linha reta, aproximadamente 100, mas nós estamos falando de uma terra bem complexa. Raposo Tavares. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Sobe, desce, vai pro lado pro outro. Então chegava assim a aproximadamente 1.300 quilômetros só para ir. Tá disposto a pagar o preço da caminhada? Porque quando Rebeca sai, ela não sabia quem era Isaac. Não viu quem era Isaac. Então, pois é. Mas ela pagou o preço da caminhada. Exato. Tá disposto? Porque é o que a gente estava conversando aqui. Nós caminhávamos juntos da igreja, fazendo a obra de Deus. Está disposto a pagar o preço da caminhada? Outra coisa, quando o servo de Abraão chega até Rebeca, ela está com um cântaro na mão e ele ora para Deus e pede um sinal. Então, sinal... bispo, vamos orar? Cara, pede sinais para Deus. Ore por você, ore por essa situação. Mas peça sinais para Deus. Sinais claros. Sim. Tipo assim, se ela tiver de vermelho na igreja hoje, uou! Não é bem assim, irmão. Se fizer sol, eu senti calor, moleque. Exato, de Deus. Porque é verdade, esses dias de hoje, as pessoas pedem uns sinais tão assim, óbvios, que tipo, Exato. É um sinal... Rapaziada aqui de Cotinho, o sinal vai ser você ganhar do Play 4 de mim. Quem não ganhar, não namora. Os caras, 60 anos solteiro. Né, Biel? Né, diga-se de passagem. Deixa pra lá. Outra história. Vamos lá. Mas veja os sinais, porque qual era o sinal? O sinal era que a moça deveria dar água para o servo, né? E também para os 10 camelos. Sim. Meu Deus, que mulher trabalhadora, né? Pois é. Que mulher serva, E aí né? vem uma outra característica que os jovens precisam olhar primeiro dentro de si e depois para a pessoa que está desejando, digamos assim. A pessoa tem disposição para trabalho? É generosa. Pega a listinha aí para você fazer um check. Essa pessoa tem disposição para trabalhar? Uma coisa é a pessoa estar disponível para o mercado de trabalho. Outra coisa, a pessoa fica lá de boa, tô ali, nada acontece, não faço nada. Cara, aí vamos lá, se a gente está dizendo aqui que a gente tem que ter a mente em pensar em namoro para um futuro noivado, não está dizendo que será, mas a mentalidade é essa. Sim. Futuro noivado e casamento. Você vai buscar uma pessoa que você vai se casar com ela e ela vai ficar de boa em casa? Mas quando casar muda. Não muda, gente. Não muda. Daí não pra pior, cai né? nessa. Não cai nessa. Daí pra pior. Então, você tá querendo namorar? Querido, você mesmo tem disposição para trabalhar? Porque se você não tiver, querido, então você precisa mudar. Então veja, porque não acontece comigo. Você já parou pra pensar se Deus quer dar você para uma outra pessoa? Já parou pra pensar nisso? Você se acha especial ao ponto de receber uma pessoa especial de Deus? Pois é. Mano. É muito sério isso. Muito.
É uma forma de pensar diferente, que às vezes a gente está sempre olhando, quem é a pessoa? Quando Deus vai me dar a pessoa? Mas peraí, você está habilitado a ter um relacionamento, você está habilitado, Deus te dá para uma outra pessoa. Talvez você é fruto de oração de outra pessoa, mas Deus não respondeu a outra pessoa porque você está desabilitado. Vou mandar Davi que Saul tá molhado. Exatamente. Bem isso. Olha que loucura. Muito forte. Muito forte isso, né? Diz que ela derramou água deu água para o servo, deu água para os camelos, ou seja, disposição para o trabalho, Sim. né? Generosidade. É uma pessoa doadora, é uma pessoa que ajuda, né? Aí você vê, por exemplo, dentro da igreja, é uma pessoa que ajuda, está sempre à disposição para fazer a obra e ajudar o próximo. Porque, veja bem, se a pessoa não consegue ajudar o próximo, ela vai te ajudar quando você estiver junto com ela? Uau. Ou você vai ficar lá, ela vai ficar lá lavando louça, fazendo as coisas e o mano lá, só de boa. Então são coisas que a gente tem que começar a pensar de maneira diferente. Vai muito mais além do que você ficar. Ficar é algo despretensioso, algo que não tem compromisso nenhum. É que a geração de hoje, né, tá muito preocupada só com agora, Sim. com o status de agora. E Exato. tem dificuldade de projetar algo pro futuro, né? Porque agora, né, quando solteiro, a mãe tá em casa, a mãe cozinha, a mãe cuida, a mãe ajuda. Mas futuramente, essa autorresponsabilidade, ela precisa desde já cooperar para as nossas decisões. E por causa dessa geração muito momentânea, tipo, eu só quero tirar uma foto agora, eu só quero viver o agora, eu vou me entregar agora, porque, assim, o que me importa é o que eu tô sentindo agora e não o que eu quero pro futuro, né? E às vezes isso acaba comprometendo as nossas decisões. E entrando Exato. nessa relação só com o agora, o que eu estou sentindo, a gente fica até cego, a gente não consegue enxergar a pessoa como ela é. Às vezes a paixão cega, né? Exatamente. Às vezes a gente vê na igreja as pessoas se apaixonam a ficar cego. Exatamente. Porque, pra pessoa, ela idealiza uma pessoa perfeita, mas não consegue enxergar de fato os frutos, que é isso que o senhor tá falando agora. Né? Se a pessoa é disposta, se a pessoa trabalha. Então, isso é importante a gente falar. Né? O caráter da pessoa, que é o mais importante, né? Então é importante a gente considerar isso nesse momento. As pessoas acham que porque é servo de Deus é perfeito. E não é, gente. Pelo contrário. Pelo contrário, está sendo trabalhado, transformado. Você pode ter certeza disso. E os frutos dessa pessoa é que vai determinar quem ela é. Amém. Então eu preciso, que nem você perguntou, né? Quando a pessoa tem a certeza, como que ela vai fazer? Ela já vai chegar falando? Não. Se você não quer falar, vai sondar a terra. Amém. Vai sondar a terra. Vê o que ele faz. Veja como que tá a situação, a vida dela com Deus. Gente, porque eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que esse é a senha. Se a pessoa tem vida com Deus, se ele é fiel a Deus, ele vai ser fiel a você. É isso. Com Pronto. certeza. É simples assim. Porque o cara e a mulher que tem fidelidade com Deus, ele tem fidelidade com a obra, ele tem fidelidade com o ministério, ele tem fidelidade com o próximo. Sim. Né? Ele é fiel, quando acabou. a gente começou a namorar, a gente fez um trato. Eu falei pra Grazi, a Grazi falou pra mim, ó, se eu estiver afastando você do plano de Deus, a gente vai terminar. E se você estiver me afetando na minha relação com Deus, a gente vai terminar. Então o nosso trato era esse. Se algum dos dois, cara, estiver levando o outro pra um caminho que não seja o caminho do Senhor, já era. Uhum. Então, acho que é um bom termômetro, né? Porque, cara, se você não tiver um relacionamento com Deus, as outras coisas não vão fluir. Perfeito. Né? E quanto tempo vocês namoraram? Um ano e meio. Um ano e meio? Um ano e meio. Nós namoramos. Namoro, noivado, ficamos noivos e nos casamos. Uau. E 1 ano de namoro, 6 meses de noivado, casamento. Nesse 1 ano e meio, é a grande treta dos namoros, né? O Exato. que vocês fizeram pra segurar a barra? Agora já estamos fazendo uma transição aqui do público, né? Passamos pelos solteiros e agora, cara... Chegou a bênção. Chegou a bênção, entendi que era vontade de Deus, entendi que o que eu tava sentindo, ouvi a voz de Deus, avaliei aí a pessoa, né? Iniciamos um relacionamento. Como conduzir um relacionamento, um namoro, debaixo da vontade de Deus? Maravilhoso. É fantástico isso, né? Veja bem,
Deus transforma a maldição em bênção. Amém. Mas nós podemos transformar a bênção numa maldição. Sim. Aí, Sim. E isso é por causa dos nossos comportamentos. Por isso que antes de você pensar em começar a namorar uma outra pessoa, você tem que se autoavaliar, se você está Sim. preparado para isso. Porque senão, é o que você estava falando, você fez um trato com a Graça. uhum. Então, o trato é, nós não vamos não vamos aceitar que nada nos separe de Deus. O Sim. fato é esse. Se qualquer tipo de situação nos separar de Deus, da obra, do trabalho, enfim, esse vai ser o nosso termômetro, né? Então, uma pessoa que não consegue, assim, tipo, segurar a onda, não é fácil. Eu não vou falar pra você que é fácil. Eu não vou dizer que foi fácil. Sim. Não, eu estaria mentindo pra dizer, não, é super tranquilo, de boa. Não, tá Não boa. Entendeu? Eu já não era mais virgem, ela ainda era, né? Mas assim, a gente sabe como funciona o negócio. Então é difícil você segurar a Sim. onda. Mas é aquela história, você precisa saber. E você precisa também evitar ambientes que sejam propícios para você fazer algo de errado. E a gente sabe até onde a gente consegue suportar, né? É, Você lógico. sabe, mano, deu-lhe uma bitoca ali, pai. O isqueiro acendeu, meu amigo. É marcha, Aí, tio. fi. Empurra. Moleque, sai correndo igual José, pai. Chuveiro, chuveiro. água gelada. Ou vai pro público, O né, mano? Vai pra problema- praça de alimentação lá. O Exatamente. problema é que hoje a gente sente que vai errar, a gente percebe o ambiente e a gente não foge. Não Paga pra foge. ver, né? A gente fica, vamos Não, ver até até aqui onde eu vou vai. aumentar, eu vou aumentar. Imagina, é Não, o seguro. Não, Não é velho. tão bobo assim, não. Te amo. É. A gente se E a gente ama. vai casar, Então, Essa é a nossa, a frase. gente se ama. Poxa, a gente se ama, né? Caramba, então já era, Vamos né? ficar aqui mesmo, né? Exatamente. Não, velho. Pulou a etapa, Pula a etapa. pulou o processo. E é tão bom você casar em santidade. Amém. É uma habilidade. Tava até falando isso no curso esses dias de aspirantes, né? Tava falando sobre habilitação. É tão bom você casar habilitado. Porque, veja bem, voltando a Isaac e Rebeca, né? Eu estudei sobre isso hoje, muito. E Isaac não sabia que ela era estéril. Mas ele casou com ela e ela era estéril. Mas diz a palavra em Gênesis 25 que, veja, ele orou e a esterilidade acabou da vida dela. Uau, Simples assim. Porque ele ouviu a oração de um servo de Deus. sim. E a Bíblia diz que a oração do justo muito pode quanto aos seus efeitos. Amém. Então a oração do justo, aquele que anda de maneira justa, honesta, sincera. E isso não é à frente das pessoas, isso nos bastidores, No É secreto, né? no secreto. Porque você pode esconder de fulano, ciclano, beltrano, mas de Deus você não consegue esconder. Exato. É. Porque ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que ele perscruta, o Espírito de Deus perscruta. Perscrutar significa investigar minuciosamente. Tipo, o Espírito Santo é o CSI, cara. É isso. Então não tem nada que, você vai esconder de Deus. Não tem, você não consegue, cara. Ainda que o seu sentimento tá ali aflorado, mas, você precisa ter ali um bloqueio dentro, um temor, a pastora falou do temor, isso. ter um temor de Deus tão grande para que ali você consiga segurar a onda. E o respeito, né? O respeito pela outra pessoa, É né? verdade. Você imagina, cara, por algo que você fizer, você levar aquela pessoa pra um caminho de maldição, né? Porque Exato. pode ser que você ali tenha relacionamento sexual durante o namoro e lá na frente vocês se separem. Uhum. Cara, ela vai estar levando algo pro próximo relacionamento dela que, cara, pode ser uma maldição. Com certeza. E fora que, assim, a gente até comentou isso no outro bate-papo, que, cara, quando você tá se relacionando com outra pessoa, é como se você tivesse, cara, traindo o teu irmão ali. Você tá pegando a mulher do teu irmão ali, o homem da tua irmã, né? Então, que sujeira, não é? Sim. Então, é muito complicado. Mas, assim, e pra galera que, assim, tô namorando, não aguentei a barra, foi difícil, não deu, foi treta. O que eu faço agora? Depois de cair, velho. Separo, Pede dou-lhe o pé na perdão, fi. bunda. Começa de novo. Pede perdão pra Deus e começa de novo. Mas começa direito. Porque você já sabe qual que é o caminho. Você já sabe o que você tem que fazer. Vai cometer o mesmo erro? Que nem eu tava acompanhando uma pessoa e aconteceu exatamente isso. E eles fizeram isso foi algo em conjunto, né? Eles sentiram essa necessidade. Eles caíram
E aí eles ficaram tão assim, tão mal, que eles fizeram um acordo entre eles para se santificar. E eles ficaram 1 mês sem se tocar, Sem se beijar, inclusive. sem se beijar, inclusive, porque eles queriam se santificar. E eles tinham consciência que o pecado, né? O pecado, ele tem consequência. Sim. Mas eles estavam ali pagando um preço, Do né? Porque arrependimento, do né? arrependimento. Eles queriam mostrar para Deus e queriam mostrar para o diabo que eles conseguiam se manter em santidade. E foi tão lindo porque eles fizeram isso. Depois de 1 mês eles voltaram, né, a se beijar de novo e tal, mas aí eles não caíram mais. Sim. E aí veio o casamento. Amém. Então, assim, eu acho que o pecado tem perdão, né? Sim. O Senhor, ele é misericordioso. Com certeza. Mas, assim, hoje em dia, os jovens, eles são muito ministrados a respeito disso. Só cai quem quer. Eu sempre ministro Pedro. Eu falo assim, filho, você só vai sofrer se você quiser. Porque você tem uma mãe que é super aberta. Você tem um pai que é super aberto. Que a gente fala como se a gente estivesse falando com um adulto. A gente não fica passando a mão. Uhum. E outra coisa, só vai cair e sofrer se você quiser. Sim. É simples assim. Sabe aquela coisa de se conselho fosse bom, nós não dávamos? Aham. A gente cobrava, né? Exato. Então, assim, hoje só erra quem quer. Porque falta de conselho, falta de ensinamento. Meu, na nossa época não tinha isso. Aham. De neguinho da gente sentar, ó, não vai assim, não faz assado, não faz aquilo outro, lá. Não, a gente aprendeu na raça, Sim. né? Graças a Deus, Deus colocou temor no nosso coração, né? Então, assim, tem perdão? Tem. Aí, filhão, levanta, sacode a poeira e começa de novo. Amém. Mas começa do jeito certo, É isso. entendeu? Então, assim, voltando àquilo que o bispo estava falando, não foi fácil para nós. E para nós foi um pouco mais difícil, sabe por quê? Porque a gente casou no civil, a gente assinou os papéis num final de semana e no outro final de semana foi o casamento. Então, pensa você, tinha 1 semana ainda para nós segurar. Foi a semana mais Meu, foi a crítica, semana né? mais terrível da nossa vida. Posso ou não posso? Uma luta com a carne e o espírito, contrato que tá foi assinado. algo louco. É tipo Verdade. isso. Mas assim, a bênção de Deus não tinha ainda. Convicção tão forte de Meu, vocês, né, era que muito louco, muito louco. Era inegociável. Exatamente isso. Inegociável. Inegociável. Essa era a palavra. Sim. E eu não vou falar pra você que não bateu na trave nessa semana. bateu. Nossa, foi terrível, bateu na trave várias vezes. Não, a gente vai segurar. Senhor, ó, ajuda a nossa fé aí, porque tá osso o negócio, É? né? E aí, vou chegar aqui de onde que eu queria. Só que o que acontece? Depois que você casa, não é nada disso. É. O fogo todo, aquele fogo todo que eu quero. Quem é casado aqui? E que passou perrengue no namoro? E por que o perrengue não acontece depois que casa? É. Então, Por que esse fogo todo não tem depois que você casa? É. Não é? Exato. Então, assim, pra você ver. É que Como- o pecado é gostoso, né? É isso. Não, e eu vou te falar É isso mais, aí. pastor. O Eu não vou além. poder, Não pode. Mas aquela eu vou sensação além. do não. Sabe por quê? Porque aí que tá a bênção. É isso. A bênção tá na santidade. amém. É o sucesso do seu casamento. Porque se você consegue segurar até o fim, cara, você tá Você na triunfou, é bênção. tipo assim, realizou, triunfado. Pronto. Pronto, vai ser uma Estourou. bênção. Pode estourar os fogos aí que você venceu. É. Entendeu? Sim. Então, Sim. por isso que quando você tá namorando, você é muito tentado. Porque Satanás, ele sabe da importância da santidade. Como é forte o negócio da santidade. Sim. Entendeu? Por Sim. isso que a gente é tão ministrado sobre santidade. Porque se você consegue segurar... E aí, até abrindo um parênteses aqui, eu acompanhei um relacionamento de uma menina, agora, faz pouco tempo. E quando nós chegamos em Santos, ela chegou falando pra mim, que queria namorar com uma pessoa. E eu fui ouvir essa pessoa, ouvi ela. Deixei ela falar, ela foi falando. E eu tenho algo assim, que eu não escuto o que você fala, mas eu sinto o que você fala, tanto eu como o bispo. Uhum. E aí, eu fui ouvindo. Fui ouvindo. E o cara, ele foi noivo durante 5 anos.
E fazia apenas 5 meses que ele tinha terminado o noivado de 5 anos. Falei, pô, tem alguma coisa de errado. 5 anos o cara noivo e 5 meses separado e já tá querendo namorar? Não, tá errado. Eu falei assim, ó, você quer um namoro de bênção pro resto da tua vida ou você quer só um passatempo? Ela, não, pastor, eu quero um namoro sério. Eu falei, então você nem comece isso. Você nem começa isso que vai dar ruim. Eu já estou te afirmando, vai dar ruim, sabe, mãe? Não vai, porque vai dar ruim. Sim. E aí, ela ficou meio assim, porque ela não esperava, né? Aquela resposta minha. E aí, ela pegou e falou assim, amém, pastor, então eu não vou. E aí, eu comecei a acompanhar ela de perto, trouxe pra perto de mim e comecei a acompanhar ela. Só que eu trouxe o menino também pra perto de mim. Só que ela era de uma igreja, que ela era de Santos, e o menino era de outra igreja. E aí, eu fui acompanhando, trouxe os dois. O menino ficou muito bravo comigo. É mesmo? Muito bravo comigo. Ela falou que ele ficou com raiva de mim uma semana. Caraca. Boicotou meu esquema, pastor. Boicotou. E aí, o que eu fiz? Só que eu trouxe ele pra perto. E eu trouxe ele primeiro pra perto de mim. E eu ali fui conversando, ministrando, tá? E fui conhecer, descobrindo várias coisas. Eu falei, meu, você precisa tratar nisso, precisa tratar naquilo, lá. E nisso foi durando-se um tempo. Passou-se um tempo. E aí eu comecei a perceber que tava na hora. Falei, meu, agora pode ir que vai dar certo. Porque ambos se resolveram. Sim. Porque como que você vai iniciar um relacionamento se você não está resolvido? Exato. Né? Não adianta, cara, que você não vai dar o que você não tem. Não é? E aí, beleza, resumindo a história, eles começaram a namorar. E hoje é o apóstolo e a Bíblia. Começaram a namorar. Em um ano e um pouquinho, eles se casaram. Uau. Na bênção. E detalhe, em santidade. Glória a Deus. O bicho pegou também. Sim. Falei, fia, segura aí. Não, se não pegar, porque não gosta. Segura aí, porque vai dar Gosta da certo. pessoa, Ó, você começou bonitinho, termina o trem certo. E foi muito legal, porque eles se casaram agora e tal. Aí, sabe, olha o feedback que ela me deu. Ela falou, pastora, obrigada, porque a senhora me fez entender o caminho da santidade e o quanto que é importante a santidade no casamento. Uau. E hoje ela é muito grata em relação a isso. Ela falou assim, hoje eu vou poder ministrar alguém com muita propriedade. Gerou habilitação. Virou habilitação. Gerou habilitação. Olha que louco. Perfeito. Uau. Glória a Deus. É sensacional. Amém. Sensacional. Eu queria só fazer uma pausa aqui nessa nossa troca para dizer que a gente tem um QR Code aqui, um link que a gente vai abrir para perguntas anônimas, tá, senhoras e senhores? Se vocês apontarem aqui o celular... Será que vai dar certo? Vai, em nome de Jesus, né? Caso você aponte a câmera do seu celular aqui pro QR Code e não abrir o link automático, é só você acessar o mente.com e entrar com esse código aqui, ó, 3659-1668. E aí você pode fazer lá suas perguntas de forma anônima. Sem mentir, né? Que é mente.com. Não, é de mente. Entendi. Aí vai subindo aqui pra gente as perguntas. É meu primo, meu parente. Se eu fosse vocês, eu perguntaria mesmo. Pergunta aí, na moral. Tira suas dúvidas aí, anônimo e tal. Eu tenho um primo. Vai, pode apontar ali, filho. Pergunta mesmo, porque assim, é muito legal você perguntar. Agora é a hora, gente. Bora, vamos tirar as dúvidas aí. Agora é a galera hora aí, de ó, você pode apontar a câmera ali, ó. Bora. Entra todo aí, mundo entrando, perguntando. Ó, aproveita, entra todo mundo junto. Bora, que aí todo vocês... mundo faz pergunta. Isso. Ó, vou falar o código Bora, pra Giovanni. vocês. Entrou na emente.com, o código é 3659-1668. Entra na live aí. Código 3659-1668. Inclusive é o meu Pix também, quem quiser ir. Aí vão fazendo aí as perguntas que já tem. Ô, Glória, esse é muito gente. Eles são demais. Essa pergunta aí tem muito prosperity. Casa, vê se tem alguma aí de namoro. Pode colocar essa pergunta. Namoro evangelístico pode. Namoro evangelístico vai. Que isso? Namoro evangelístico. Posso responder? Pode. Namorar é muito caro. Namorar é muito caro. Ó, casar é muito caro? Sim.
Quem acha que sim, levante sua mão. Vou fazer aqui uma... Eita, Quem acha que não? deu 80-20, 80-20. Ó, quem casou ali é o Cris. Resposta. É muito mais barato do que você se divorciar. Aí! Recebendo. Corta esse teu mundinho. Esse vai pro meu. O casamento é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Invista direito. Próxima. Precisa orar pra namorar, isso já falou, né? Precisa ter convicção daquilo que você vai Pode conquistar a varona riba. E aí, PH? Namoro evangelístico. MC pode namorar. Deixa fechado, daí vai passando, pô. Vai colocando a seta. Vai no começo. Vai na uma primeira. bomba desde o começo. Vai lá. Aí, deixa aí, depois vai passando. Namoro evangelístico, Bispo. Pode. Que Inclusive, isso? semana que vem a gente vai lá no Mandela. Evangelístico é o seguinte, você tá na igreja, mas aí você quer namorar com alguém que tá lá na Babilônia. Entendeu? Não vai no Mandelão, sabadão que vem, você arruma uma varoa lá, e aí? Casa dividida prospera. Ih, Nossa, pode. Se você conhece a palavra, você vai ter a resposta. Nossa, vamos pegar um gancho. Aconteceu uma vez, foi o seguinte, o cara era da igreja, e aí ele queria namorar a pessoa fora. Ok, foi lá, de fato, ele trouxe a moça pra igreja. Tal, começaram a vir na igreja, não sei o que, o que aconteceu? Ele se desviou. Ele se desviou. E a menina ficou na igreja. Acontece 99,9% das vezes. A pessoa sai da igreja. E o namoro entre uma pessoa que está no ministério e outra pessoa que está no outro? Não o ministério dentro da própria igreja. Outra igreja. Duas igrejas. É. E aí? Pra mim é a mesma resposta. Casa dividida não prospera. E aí, velho? Porque vai trazer, assim, não é que não possa, tá? Nós não somos religiosos, mas, assim, é complicado, porque você vai estar falando em outra linguagem. Não tem como. Uma hora, vamos pensar, uma hora vai casar. Aí um vai ficar na renascença e o outro vai ficar na outra. Não tem como, né? Você tem que andar junto. E aí alguém vai ter que abrir mão. Esse abrir mão, você está abrindo mão do quê? Porque nós vamos dar fruto aonde nós fomos plantados. Se foi plantado na renascer, aqui você vai dar fruto. O outro foi plantado na Assembleia ou no outro ministério, aqui vai dar fruto. Então imagina, você vai ter que abrir mão de um propósito, não que não possa. Pode, mas eu aconselho a não. Isso não se deve você. Pode acontecer, mas eu aconselho você não cair nessa confusão. E namoro à distância? Aí já falou desde o início aqui, pelo amor de Deus, misericórdia. Boa. Próximo. É pecado não querer ter filhos? Polêmica. Nossa, essa é. Gostei dessa pergunta. Quero ter um gato só. Quer ter um gato? Eu sou um gato. Mãe de planta. Já gostou dela. Mãe Groot. A palavra não diz que a gente precisa multiplicar. Os nossos filhos são flechas que vão muito mais longe. Olha, alguém que perguntou, é pecado não querer filhos? Mas ela não possa, ela não quer filhos. Por que você não quer ter filhos? Então, vai vendo que lá atrás isso deve ter alguma origem. Alguma situação resolvida no passado, seja com a própria família, seja com ela mesma, alguma situação aconteceu, não quero ter filhos. Eu não queria ter filhos. Algum trauma aconteceu, passou. Eu não queria ter filhos, mas faz parte do casamento. Não é que é pecado, né? É porque alguma coisa marcou É alguma origem. E ela mostrou essa solução. Vamos supor, os dois, ambos não querem ter filhos. Beleza. Fechou. Agora, o porquê tem que dar uma olhadinha aí lá, fazer uma por interior. Pastor Luiz Paulo. Pastor Luiz Paulo. Já se falou. Máquina. Caramba, essa máquina. É pecado sustentar a casa com o da porta. Que isso? Sustentar a casa. E aí? O Gil já posta. Vem na segunda da prosperidade. Volta um passo, se converte, aí depois você... E aí, é pecado, Bispo? Tem resposta pra isso.
Se for no A moça do Corinthians não vai ter casa nenhuma. Não vai ter nem casa. Passa aí, ô Tomachel. Vale conquistar a varoa na rima? Quem será que fez essa pergunta? Não sabemos. Vale, com certeza. Próximo. Dica para a educação dos filhos. Boa. Coloca na Mackenzie, né? É isso aí. Batista você pensa. Nós estamos pulando para a última etapa. Vamos passar pelo noivado? Vamos passar? Ou quer responder essa? MC pode namorar aí, ó. Então Vou vai, pegar essa então gente vai. pergunta. O Mac pode namorar? O Mac pode. Ronald de hambúrguer. Então vai. E aí, dica para a educação dos filhos, pastor. Olha, hoje em dia, ou você ensina o teu filho na palavra, ou você vai perder o teu filho. E hoje em dia, eu falo para vocês, eu tenho 2 filhos. O Pedro tem 13 anos e o Paulo tem 6 anos. A educação de um como do outro é a mesma. O ensinamento é o mesmo, porém, o ensinamento que nós demos para o Pedro não serve para o Paulo. Mudou a geração. Mudou a geração. Então é outra linguagem, é de outra maneira, é de outro tudo. Então, assim, eu vou ser bem sincera para vocês, gente. Hoje em dia não tá fácil para educar filho. Você tem que ter muita sabedoria, pedir muita sabedoria para Deus, porque assim, se o Senhor não nos ensinar, a gente não consegue educar os nossos filhos. Porque assim, o mundo tem educado, está querendo educar os nossos filhos. Então, por isso que ele precisa ter algo sólido dentro da sua casa. Porque se ele não tiver algo sólido dentro da sua casa, você, infelizmente, você acaba perdendo o controle de toda a situação. Sim. E eu vou falar para vocês, tem vezes que a gente não sabe como lidar com determinadas situações. Porque assim, com o Paulo eu digo, porque assim, ele é muito, muito, muito diferente do Pedro. Muito. Muito, vocês não fazem ideia. Então, até a linguagem precisa ser diferente. Não dá para ser a mesma linguagem. E esse dia eu falei a gente tava falando, meu Senhor, nos ensina como lidar. Porque assim, tá bem complicado. Sim. Mas, quando você tem a palavra de Deus, o Senhor, ele te ensina como lidar e educar o teu filho. Amém. Glória a Deus. Então, resumindo, nós que somos servos de Deus, é palavra. É isso. Não tem outra coisa. Porque eles são muito influenciados. Eu lembro que uma vez o bispo falou assim, se a gente não implantar a palavra de Deus no coração deles, a gente vai perder os nossos filhos para o mundo. A competição é muito dura, né? Ele passa 8 horas na escola ali, e com a família, às vezes só final de semana, Sim. que dá Internet, tempo de passar, tudo. muita coisa. Então, assim, palavreados. Gente, palavrão. Posso abrir aqui um? Deve. Pode. Paulo esse dia chegou pra mim e falou assim, ô mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, ai meu Deus, lá vem. Ele, ó, eu só tô perguntando, tá bom? Eu só tô perguntando, posso perguntar? Eu falei, pode, filho, pode perguntar. Aí ele falou, ó, é só uma pergunta. Eu falei, meu, o que esse moleque vai soltar? Ele falou, mãe, filho da... É palavrão? Eu só tô perguntando. Eu falei, filho, é palavrão. Gente, depois ele veio com um cabelo... E esse daqui? Gente, mas foi daqueles. E eu falei pra ele assim, filho, pelo amor de Deus, esse é pior ainda. Meu Deus. Então, é pra você ver o nível. Sim. O nível. Aí eu te pergunto, aonde que tá ouvindo isso? Porque em casa a gente não fala, né? Sim. E aí eu falei, mas aonde você tá ouvindo isso? Ah, porque meu amigo lá na escola falou assim e tal. Ele falou assim, Paulo, você sabe? Eu falei, para. Não foi nada disso, que ele te perguntou nada disso, porque eu conheço meu filho, tá, gente? Ele falou, eu falei, no mínimo você ouviu ele falar e está me perguntando se é. Então ele perguntou, acho que uns 4, 5, gente, daqueles assim, bem cabuloso, assim.
Fala, filho, em nome de Jesus. É tudo palavrão. Aí ele falou assim, e a palavra palavrão é palavrão também. Olha as ideias. Tipo, palavrão, Quer né? arrumar um jeito Ele de... quer arrumar um jeito. Vai falar pra ele, mano, você substitui por fariseu, raça de víbora, hipócrita. Exatamente. E assim mula de balão, a vai, gente. e assim vai. Outras coisas. Então é isso. Palavra. É palavra de Deus. É isso. É a melhor forma. Amém. Glória Melhor a Deus. forma. E uma coisa, posso Lógico, só opa. complementar? Uma coisa também é assim, tem acreditado, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não existe. Dentro de Não casa não existe. tem isso. Não tem, gente. Os nossos filhos são, sim, o resultado das nossas ações como pais. Com certeza. Obviamente que a gente sempre ensina os nossos filhos. O pastor até falou aqui já. Você vai tomar suas decisões. Se você tomar a sua decisão errada, é a sua decisão, não porque você aprendeu em casa. Exato. Sim. Porque em casa você foi ensinado. Sim. Você está sendo ensinado, você está sendo formado para ser um servo de Deus. Uhum. Não é? Então, assim, a gente não pode também ficar se acusando que o cara tomou a decisão, o filho tomou a decisão errada, sei lá, Sim. saiu de casa. Meteu louco, digamos assim. Filho pródigo. Exatamente. Tudo bem, beleza. Mas, sim, é verdade. A gente tem que, como pais, a gente tem que dar o exemplo dentro da nossa própria casa. Então, por exemplo, palavrão. Pai e a mãe que fala palavrão, aí fala, não, filho, você não pode falar isso. Mas você fala. Não, você não pode fumar, mas você fuma, mãe ou pai. E aí? Você vai falar o quê? Exato. Qual a habilitação você tem para corrigir o seu filho? Não é verdade? É verdade. Uau. Isso aí. Top. Vamos lá, na próxima? Esse daí. Próxima. Como lidar com a pressão e zoação da família e amigos, porque Queremos esperar no Senhor. E não apenas da família, né, velho? No mundo, na Na sociedade, né? faculdade, É, no amigos, trabalho, é Aí, verdade. crentão, virgão. Já vi isso muitas vezes. Vixe. Também. Cara, assim, nenhum deles, dessas pessoas, ou a família, os amigos, ou qualquer outra pessoa do trampo, nenhum deles vai passar o resto da vida com você. Não é? E aí? Você quer ficar o quê? O imediatismo, você, não, vou ficar o bonzão agora, vou arrumar uma mina, vou arrumar um cara só pra ficar bem com os meus amigos? O quê? Nós estamos falando do seu futuro. Nós estamos falando do seu bem mais precioso. A gente tá falando de coisas aqui profundas, entendeu? O que é que você quer? Tudo parte do que é que você quer. Você quer ser aceito na sociedade? Você quer ser aceito nos seus amigos? Ou você quer ser aceito diante do Senhor? Ou você aceita o propósito de Deus na sua vida? Exato. A gente aceitou o propósito de Deus na nossa vida, né? Eu falo pro pessoal que em Jeremias a palavra de Deus fala que a gente foi criado por Deus, fundado por Deus antes da fundação do mundo. Exato. Né? E quem é o mundo, então, pra ditar as regras pra Pois minha é. vida? O mundo Exato. não pode falar absolutamente nada. Eu fui criado antes dele pelo meu pai. Então, Exato. assim, o padrão tem que ser ao contrário. Eu que tenho que zoar os caras, velho, você transa. Exatamente. Transa com qualquer uma aí, você quer me zoar, velho. Exatamente. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo de Satanás, velho. Você tá sendo templo dele. Exatamente. Então, mano, você que tem que se arrepender, consertar a sua vida, porque, mano, na moral, o meu futuro eu sei onde vai estar. O Exato. seu eu não sei. Uma questão As de coisas tem que virar. É a questão de autovalorização. Qual é o seu Exato. valor? Se a pessoa vai lá e mete o louco, ela tá se desvalorizando. É isso. Né? Hoje em dia, antigamente eram os caras que iam pra cima das mulheres. Hoje já vem uma inversão de valores, assim, que a mulher Absurda. que vai pra cima dos caras. Fala, mano, que mundo louco a gente tá vivendo. Verdade. Então, por isso que a base é a palavra de Deus. Amém. Sem dúvida. Glória. Next. Aperta aí. Next to go. Como saber se a pessoa que eu estou gostando é a certa? São sinais, são aquelas coisas que eu tava falando das características. Entendeu? Será que é a pessoa certa? Olha, é uma pessoa disposta, disponível. Olha os comportamentos dela dentro da igreja, fora dela. Principalmente fora, porque dentro da igreja, né? É um anjinho, né? Faz oração, fecha o olhinho pra orar. Mas quando chega lá fora, quem é essa pessoa? Sim. Não é? Eu acho que é muito sobre conversa também, né, Bispo? De abrir o Claro. jogo e se conhecer. Exato. Porque, às vezes, por não conversar, chega lá na frente, cara, você se ilude. Porque você tem uma expectativa na pessoa e aquela pessoa tem expectativa sobre você e nenhum cumpre a expectativa que um tem no outro. Exato. Se frustra. Sim. Então, acho que é muito sobre você abrir o jogo. Cara, o que você quer pro teu futuro? Exato. Ah, eu quero me mudar pra Portugal. Mano, eu não quero me mudar pra Portugal. Mano, eu quero crescer na igreja, eu quero ser um pastor, eu quero ser um dirigente de igreja, um líder de ministério. Ah, eu não, eu quero focar na minha vida profissional. Então, a partir, eu acho que da conversa, né, do diálogo,
Um vai conhecendo ao outro e você vai funilando ali, vendo se a pessoa realmente é aquilo que você quer pro teu futuro ou não. Exatamente. Né? É isso aí. Se vale a pena o investimento, né? Exato. Investimento de tempo, sentimento, de tudo. De tudo. Tem coisas que são ajustáveis. Você não vai Sim. encontrar a tampa da panela ajustadinha. Sim. Vai precisar daquela, né, ajustada. Abrir mão de alguma coisa. Mas tem coisas que são muito gritantes, entendeu? Então, Exato. tipo assim, não vão dar Você certo. gosta de rock ou de axé? É brincadeira. É. Tem um axé rock hoje em dia. Vai lá. Meu Deus. Bispo, uma dúvida. Estou gostando de uma mulher. Como saber se a mulher também está gostando de mim? Ué, pergunta Mexeu pra no ela, cabelo, mano. Sou tímido. Os tímidos aí, né? Cara, eu acho que assim, tem que... Assim, o tímido perde oportunidade. Eu falo porque eu fui muito tímido na minha vida. Muito tímido. E eu perdi muitas oportunidades. Não no caso de, especificamente, vida sentimental. Mas pelo fato de ser tímido, eu perdi muitas oportunidades, né? Então, assim, se você é tímido, cara, eu acho que você precisa vencer essa timidez, entendendo que você precisa ter ousadia. Buscar ter essa ousadia. Não é ousadia, falar, vou lá dar um beijo nela. Não é isso. Pelo amor de Deus. Não é isso. Misericórdia, né? Vai que não. O bispo mandou. Já ainda fala que foi o bispo que falou. Tem que ser ousado. Eu tenho que ser ousado. A resposta é que ela vai olhar pra mim agora. Olhou mesmo. Aí ousadia tem outro nome também, né? Mas é você não perder realmente as oportunidades, entendeu? Se tiver a oportunidade de conversar, ver quais são as intenções da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa não tá nem, tipo, viajando na maionese pra você e você tá ali achando que a pessoa tá olhando pra você com outro olhar. Não é. Às vezes é uma coisa até de irmão mesmo. E aí a pessoa vai misturando os sentimentos, misturando as ideias. Eu acho que, né, tem que tomar tem que ter esse discernimento, né? Show. Mas eu acho que você precisa começar a investir de alguma maneira. Chama pra tomar um sorvete. Dá uma volta. Chama pra ir no cinema. Você aceitou pra ir pro São cinema? sinais, vai pedindo sinal, vai. Pra Deus e pra pessoa, né? Também não fica achando que a pessoa vai imaginar, né? Você sentiu alguma coisa, né? Exatamente. De alguma forma Benção, vai como conduzir. pra ceia? E aí, vamos pegar uma rabeira ali junto? Pronto. Aí, é tipo isso, exatamente. Aí, tipo gato. isso. Se vocês quiserem, eu faço as pontes pra vocês. Qual o segredo? Ela deu o papo. A pastora é casamenteira, hein? E o pastor Eric também. Eu Então também. pronto, pastor. Eu conheço, hein, mano? Pelo olhar eu já sei, Pronto. velho. Entendeu? Então, assim, Já sei. para de ficar aí buscando lá do outro lado. Vai perder tempo, vai ver poucas vezes, porque não vai poder ver na semana. Então você vai vamos poder falar, ver vai. final de semana. Vamos falar? Aí, sabe o que vai acontecer, né, amor? Aí sabe o que vai acontecer? Ah. Aí vai largar o ministério aqui pra ir lá Vai ver. deixar o bispo na mão. Aí então. vai ter chamamento aqui. Não posso porque eu vou lá ver fulana de tal. Aí tem convocação aqui, não posso porque eu tenho marquei lá. Aí fica dividido. Aí fica dividido. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a boicotar o teu chamado. Aí pronto! Aí lascou tudo! Pronto, já trocou. Aí já trocou o teu chamado, aquilo que é o mais importante pelo teu futuro namoro. Nem sabe se vai dar certo. Então, Deu agora papo. Ela fez o nome dela. É isso, pastora. Oi, não, mas peraí. Vamos falar. Diz que Rebeca era uma moça bonita. Agora, o que é esse moça bonita? Pode ser moça ou moço, ok? Isso. Sim. Cara, como é que você se veste? Deu papo. Não é? Marcha pra Jesus PP. Ai, meu Deus do céu. Aí não dá, né? Cara, aí vem pra igreja que nem o Chaves em Acapulco. Eita! Aí quer arrumar a varoa aqui. Como? Vai falando, bicho. Meu! Fala mesmo. Aí é uma questão de estilo, já não sei, é outra coisa, né? É uma questão de estilo, nada. Não toma um banho, né? Vem pra igreja Então. depois de 3 eventos, não toma um banho. Toma um banho, não passa um perfume, não vem arrumado, vem de qualquer jeito. Cheirando CC. É. Aí não dá, né? Não dá, aí você tem, entendeu? Aí você quer que Deus faça um. Aí é um milagre Exato, mesmo. exato. Aí não dá, né? Pra ser a misericórdia. Vamos passar Vai, que tá muito polêmico. próximo. Gostei dessa. Por que é difícil manter o fogo após o casamento?
Aí, Ei. casou. Cara, é difícil pra quem? E... Pra mim não é difícil. Porque nós vemos, né? Muitos casamentos. Ah, e aí? Vocês tem relação? Ah, uma vez por mês. Mas, meu, tá maluco? Você é louco? A Benner Jackson aqui falou, né? Então, o Benner Jackson. É verdade, ela veio e falou aqui, abertamente. Eu achei até interessante a parte dela falar isso, não é? Agora, você vê, pra namorar aquele fogo todo. Aí depois, como a pastora falou, depois passa aquela coisa, mas peraí, passa daquele fogo do não. Mas agora que eu posso e tenho, meu... Se deleita na terra da promessa, né? Oxi, que isso? Entendeu? Imagina. Próximo. Estou errado em não querer casar? O apóstolo Não, Paulo uma está entre pergunta. nós. Uma polêmica aí. Estou errado em não querer casar? Não quer casar por quê? Sempre tem um Também porquê. não queria casar. Vou falar, vai, deixa eu falar. Por que, pastora, que você não queria Eu casar? não queria casar porque eu não tinha referência de família. Pronto. Então, eu não queria ser igual às minhas cunhadas. Minhas cunhadas viviam com os olhos roxos. Meu Deus. Nossa. Deus me livre, gente. Então, eu não queria aquilo pra mim. Eu via os casamentos que estavam ao meu derredor, não era referência. Então, eu falava, eu vou casar pra ter isso? Eu prefiro ficar sozinha. Porque eu vou ser muito mais feliz sozinha do que ter um homem assim. Bêbado, usava droga. Essas eram as referências que eu tinha. Da Então, família, né? hã? Da sua E família, da minha né? família, entendeu? Então, assim, a minha família não tinha referência de família. Então, eu não queria casar. Só que depois que você, até entrando na igreja, eu não queria casar. Não queria casar. Porque eu não acreditava. Quando eu via alguém falando que amava, que não sei o que, ela falava, tudo farsa. Tudo farsa. Para de palhaçada. Então, eu falava que amava, nossa, demorou pra me falar um eu te amo, viu? E eu receber um eu te amo também. Porque eu não acreditava nisso. Mas eu posso te afirmar, você que fez essa pergunta, olha para dentro de você e veja se não é isso que está acontecendo. Mas eu posso te afirmar que o Senhor, ele tem um prometido para tua vida. Amém. Então, abre o teu coração e deixa Deus realizar a promessa dele. Porque a promessa dele é perfeita. Aleluia. Posso polemizar um pouco mais? Pode. Essa é polêmica, hein, velho? É uma pessoa que ela tem desejos por alguém do outro sexo. Uau. E ela não quer cair no pecado. Ela não quer se relacionar com o homem, mas... O homem ou a mulher, dependente aí. E ela também não sente atração pelo outro. É errado ela ficar sozinha pra não pecar? Não, eu acho que... Faz parte da pergunta. Estou errado ou em pecado em não querer casar? Não, não é pecado. Até o apóstolo Paulo falou. Ele até aconselha. Né? Ele disse, eu aconselho. Não estou dizendo que isso é uma obrigatoriedade. Eu aconselho. Não se casem. Porque, no caso dele, ele tinha um chamado, um ministério que exigiria demais dele. Então não poderia ter família, pessoas assim do seu lado, porque ia dar muito problema. Isso é uma coisa. Sim. Agora, nesse caso específico, também volta lá. Mas por que a pessoa gosta do outro sexo? Aliás, do mesmo sexo. Por quê? Entendeu? Então, tudo tem uma base, tudo tem uma origem. Às vezes a pessoa... Vamos lá, ela se frustrou vamos supor, uma mulher que se frustrou com um cara, um namorado. Isso. Se frustrou ou porque era violento, ou porque traiu, ou por causa de alguma situação. Aí então, ela fala, então ela vira a cabeça, então eu vou começar a gostar do mesmo sexo. Porque aí então eu posso comandar. E aí então é bem complexo isso. Sim. Porque aí a pessoa ela quer inverter os papéis, entendeu? Tudo tem uma origem, uma base, entendeu? Então, não quero casar por causa dessa situação, eu acho que tá errado. Se for por isso, tá errado. Aí precisa realmente dar uma olhada no que tá acontecendo, igual a pastora falou aqui. E buscar não tinha ajuda, referência, né? E buscar ajuda. E buscar ajuda, porque a gente sabe, eu nunca esqueço, eu fiz uma vez uma pergunta pro Pedro, porque isso muito me deixou preocupada numa época que tava muito aquela coisa de tipo, o mesmo sexo se relacionar. Sim. E eu perguntei pra ele, eu falei, filho, como que tá na escola isso? Ele falou, mãe, na minha sala tá um negócio bizarro. Eu falei, Pedro,
o que você entende disso? O que é isso para você? O que você acha? Ele falou, mãe, é simples. Deus, ele criou o homem e a mulher, não é? Então, ponto, não tem terceiro. Então é isso. É o homem e a mulher. Passou disso, na boa, na minha opinião, é demônio. Ele falou bem assim para mim. Então isso muito aquietou meu coração. Sim. Lembra da palavra? Quando você forma o teu filho na palavra, você nem imagina, mas a palavra já está lá dentro. Então, assim, eu acho que essa pessoa, ela precisa se abrir para buscar ajuda, né? Porque você percebe que ela não quer. Porque se ela quisesse, ela já tinha ido. Sim. Mas então, ainda existe um temor dentro dela, né? Então, você percebe que é uma luta e uma guerra espiritual. Sim. Porque hoje é moda, gente. Ah, é. Hoje a pessoa nem quer, mas Não, ela vai porque é legal. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E tanto faz, os Tanto dois. faz. Tá todo mundo investindo, né? Tal, nesse sentido Entendeu? de, nossa, Hoje aí fora, a gente, incentivar. desculpa, dentro da igreja também. É. Isso que é o pior. Dentro da igreja também tem muito disso. É. Então, assim, a pessoa, na minha opinião, a pessoa se permite a viver isso. Essa malignidade. Eu não julgo, tá? Sim. Eu não julgo, pelo contrário, eu já acompanhei muitas pessoas que é homossexual e tal, e peço para vir para a igreja mesmo, vamos para a igreja, gente, porque quem sou eu para julgar uma pessoa como essa? Né? O nosso papel é o quê? Trazer para perto e tentar ensinar e mostrar o caminho. Sim. O problema é que eles querem nos convencer que eles estão certos e que nós estamos errados. E temos que aceitar. Então, eu já entro num acordo ali com a pessoa. Falo, ó, você tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião. Eu não vou enfiar nada por goela abaixo de você e você também não vai querer enfiar nada em goela abaixo em mim. Sim. Porque cada um tem os seus princípios. Sim. Então, vamos caminhar junto? Bora. Mas você com as suas ideias e eu com as minhas. E ali você vai colocando a sementinha, deixa que o Espírito Santo faz. Né? O nosso papel é trazer as pessoas para perto da gente. Né? Exatamente. E eu acredito, assim, que são pessoas que precisam de ajuda, porque eu já tive experiências de pessoas que estavam no altar, que era levita da casa do Senhor, e de repente o cara se descobre que ele gosta de menino, entendeu? E aí vem com um papo de que ele sempre gostou, desde quando ele era pequeno, e que ele ficava com menina, porque ele queria, pra abafar, né? Mas a vontade dele não era uma menina. Sim. Na verdade, era um menino que ele queria. Então eu fico pensando, na minha opinião, eu acho que uma pessoa como essa, ela nunca teve um encontro com Deus de verdade. Porque se ela tem um encontro com Deus de verdade, ela não vai permitir que uma malignidade dessa entre na vida dela. Porque, gente, a palavra é muito simples, né? É simples. Sim. Deus criou o homem e a mulher, não tem terceiro. Eu acho que é muito sobre renúncia também, né? Muito. Todos nós temos que renunciar a uma coisa na nossa vida cristã, né? Quando a gente vê o jovem rico, ele renunciou ao dinheiro. Sei lá, alguém renuncia ao sexo, o outro renuncia às drogas. Sim. E é a mesma coisa o homossexual, ele vai renunciar à homossexualidade dele. Sim. Então acho que não é um peso maior ou menor, é lógico que é algo que as pessoas falam muito, tá muito em pauta e tal, mas é renúncia, não adianta. Sim. Não adianta, você vai ter que renunciar. No teu casamento, você vai ter que renunciar por não trair o teu cônjuge. Exatamente. No trabalho, você vai ter que renunciar a não ser um corrupto, a fazer as coisas erradas. Exatamente. Então, a vida cristã, eu acho que ela... Acho não, tenho certeza que ela é renúncia. Sim. Né? Não tem pra onde correr. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo aqui, inclusive, todo mundo precisa de ajuda em alguma área da sua vida. Exato. É mais uma situação, como qualquer outra, que a pessoa precisa, como você falou, de renunciar. É perfeito. Isso. Show. Incrível. Fugiu as perguntas? Acabou? Vamos fazer mais uma aí? Aí 27? foi essa. Rapaz, 27 perguntas. Próximo. Ó. 23 anos sem bitoca. Quem tem 23 anos, levante sua mão aí. Bispo, ela está correspondendo, sabe? O que devo fazer? Aí, ó. Ah, demorou, fi. Vem conversar com a pastora. Já vai sair daqui sabendo o que fazer. Eita!
Próximo. Amanhã é a gravação do Preso, hein? Fica a dica. Eu preciso mudar quem eu sou por um relacionamento? De jeito Não, nenhum. nunca. Não. No sentido do quê? Mudar o quê? Mudar a sua personalidade? Não. Pra você ser aceito pelo outro? Não. Que isso? Não tem nada a ver isso daí. Você pode, de repente, mudar um pensamento, um sentimento. Por exemplo, um quer ser pastor, o outro não quer. Talvez você precisa começar a pensar sobre isso. Mas não significa que você tem que mudar quem você é, Sua essência. a sua essência, pra você ser aceito pela outra pessoa. Não, aí você entra num jogo desigual. É. Não, de jeito Vai nenhum. lutar pra ser melhor pra outra pessoa. É, né? isso. Encaixar as Você coisas, mas... melhorar, isso, É. claro. Mas não pra você mudar, pra ser aceito. É, Não sei se é exato. essa a intenção da pergunta, mas creio que sim. Pra você ser aceito É. pelo outro. De jeito nenhum. Faz sentido. Existe algo diferente que, assim, quando eu sou solteira, eu me porto de uma forma. Quando eu tô no relacionamento com alguém, eu me porto de outra forma. Sim. Considerando a pessoa, respeitando Aí é a a pessoa. questão do respeito. Né, eu respeito, não vou mais me portar como eu me portava quando era solteiro e tal. Isso Exato. sim, né? Isso muda, porque me porto de uma forma diferente, mas não mudo quem eu sou Sim. por causa da pessoa, né? Acho Exato. que isso não tem sentido algum. Vamos aí pras duas últimas. Próxima. Qual a idade certa pra casar? Ih, gente. Não tem Não idade existe. certa, né? Não tem Tem idade idade certa pra certa. casar. Bispo, fala uma cantada Não. aí que eu posso usar. Ótimo. Ixi. Ei, tem alguma? Aí. Já abre o bloco de notas aí, família. Eu já me lascou. Deus me chamou pra ser bispo. Quer ser minha pastora? Ah! Isso, vai. Aí, filho, aí não vai Essa sair não nada tem aqui. pai. Agora. Se for a varoa do Glória... Ela meu, vai sair rodando. É. Ela vai sair rodando no manto. Amém? Amém. E pra nós finalizarmos, Vai. né? É muita coisa, nem É muita falamos coisa. sobre o noivado, nem falamos sobre o casamento. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre Não, então, o que eu ia falar, né? Pra gente partir aqui pro final. Tá. O que vocês podem deixar, assim, um conselho, né? Pros jovens da igreja, a realmente, em relação ao sentimento, ao próximo passo, em relação ao namoro, ao casamento, o que vocês podem deixar, assim, de mensagem, né? Do que fazer, Pastor, começar? Pode começar. o resumo da nossa conversa. Eu acho que assim, o jovem precisa estar aberto para, sim, a vida sentimental. Mas é aberto, mas aberto para Deus. Não aberto para um sentimento mundano. Porque o sentimento carnal mundano vai te levar a você tomar a decisão errada na sua vida. E nós somos frutos das nossas decisões. Sim. Sim. Então, por conhecer e ter muito contato com casamentos, casais e muitos problemas com o casamento, basicamente nós vemos o quê? Pessoas que na hora de tomar a decisão de se relacionar, tomou a decisão, não sei dizer errada, mas não se preparou direito para isso. Então, eu acho que primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa estar bem com Deus. Amém. Se você não estiver bem com Deus, se você não estiver buscando a Deus, se você não ouvir a voz de Deus, você não está preparado, não está apto. Eu acho que essa é uma chave para quem quer começar um namoro, uma vida sentimental. Antes de você ficar se achando que você é feio, que você é não sei o quê, que ninguém olha para você, que não sei o quê, pode até ser. Mas, então, aí, tá vendo? Mas pode ficar ajeitadinho. Velho. Ó. Você não pode também deixar. Né? Fala, eu sou feinho, mas me visto bem, né, pai? É, Tô então, cheiroso. tô cheiroso, exatamente. Carrega umas cadeiras aí. Você quer um bonitão que vai te levar pro inferno ou um arrumadinho que vai te levar pro céu? Aí, ó, fica a dica aí, ó. Baterista. Aí pronto, a outro. Policial, ó, isso daí. Então é isso, eu acho que você tem que ter realmente uma vida com Deus. Primeiro você tem que olhar para dentro de si. Você está preparado para isso? Para que você quer namorar agora? Só para você ter alguém do seu lado? Só para afetivamente você dizer que eu tô namorando? Para mostrar para alguém? Para mostrar para a sociedade? Para mostrar para fulano, ciclano? Cara, isso daí é uma bobeira. Isso é uma balela. Você vai só perder tempo. Eu acho que você tem que investir o seu tempo em outras coisas. Amém. Né? Esteja aberto. Mas invista seu tempo, por exemplo, na sua formação. Invista seu tempo para você, sei lá, fazer uma faculdade, você se dedicar ao estudo. Não perde tempo com isso. A gente sempre fala pro Pedro, né? O Pedro esse dia perguntou,
pai, quando que é a idade pra eu começar a namorar ou pensar em namorar? Ele veio outro dia e perguntar assim, quando que você começou a namorar? Né? Aí, então, né? Mas eu falei assim pra ele, falei, cara, você não precisa se desgastar, porque é desgastante. Sim. Você vai entrando nessa área emocional e você vai se desgastando, às vezes é desnecessário. Então, assim, investe seu tempo em outras coisas, sua cabeça em outras coisas. Vai pensar em estudar, vai falar o inglês, vai se preparar para o mundo, vai se preparar para a vida, vai se preparar para coisas grandes. O casamento vai vir, a vida sentimental vai vir, mas vai vir por consequência de quem você é. Sim. Quando você estiver preparado. Pode ter certeza, você não vai ficar pra titio, você não vai ficar pra titia. Você só precisa se preparar. É isso. O que acontece é que as pessoas estão o quê? Focando em primeiro lugar na vida sentimental. E Deus não vai dar a você uma pessoa que, né, que você não está preparado para isso. Uhum. Então você precisa estar preparado para o próximo passo, que é da vida sentimental. Então eu acho que você investe hoje o seu tempo nos seus estudos. Não fica focado nisso. Eu vejo muita gente focada na vida sentimental, porque se não for esse ano, aí esse ano vai acontecer. Nossa. Aí será que é esse? Será que é aquele? Aí fica tirando para todo lado. Meu, misericórdia. Meu, Deus tem a bala certa para você. Ei, aquela de coraçãozinho. Exatamente. E aí, pastora? O meu conselho é você esperar com paciência. Não é fácil, mas é possível. Amém? E aquilo que o bispo falou, não fica atirando para todos os lados, porque o Senhor tem a bala certa. Amém? Amém. É feio. Fica queimado, né? Gente, eu posso falar? É tão feio esse negócio de ficar, sabia? Eu acho tão feio quando aquela pessoa fala assim, pastor, eu tô orando por uma pessoa. Demora um mês. Ai, pastor, eu tô orando pela outra pessoa. Ai, Senhor, ai... Gente, vou orar para. pra você, meu, né? que fogo é esse, meu filho? Vai ficar. Então, assim, ó, espera. Espera. Espera porque vai acontecer. Amém? Em nome de Jesus. E busca ter experiência com Deus. Busca ter experiência com Deus. E eu vou falar uma coisa que deu certo comigo. Busca sabedoria e busca discernimento. Você vai bater o olho, você vai ver que não vai rolar. Você vai bater o olho e você fala assim, não, tem alguma coisa de errado. Entendeu? E na hora certa, o Senhor vai falar, é esse. Mas uma coisa que o bispo falou aqui, eu sempre dou esse conselho para todo mundo que vem conversar comigo sobre vida sentimental. Você precisa ter essa resposta dentro de você. Para que eu quero namorar? Se você tiver essa resposta, você vai explodir. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe quando nós estamos prontos ou não para ter um relacionamento. Porque Ele não vai te dar um relacionamento para você se frustrar. Não. Mas Ele vai te dar um relacionamento para você dar certo. Ser feliz. Ser feliz. Entendeu? Então, por isso que eu falo, o tempo do Senhor é perfeito. É perfeito. Você não vai se frustrar. Não vai. E quando Ele te dá, Ele vai fazer com que você ande dentro do propósito e junto com essa pessoa que você arrumou. Que Ele te deu. Não foi que você arrumou, foi que Ele te deu. Então, aquietai-vos. Aquietai-vos. Isso que você falou é muito verdade. A gente vê os jovens querendo namorar. E esquece do principal. Às vezes não tem nem trabalho, gente. Tem nem trabalho. Vai pagar o Mac como? Vai pegar Sabe, não tem nem dinheiro de condução. Aí quer namorar lá do outro lado, não tem nem dinheiro de condução, mas quer namorar lá do outro lado. Então, assim, pense em tudo isso. Deus não é louco, Deus não é doido de te dar um relacionamento para você ter que ficar se desgastando com algo que é desnecessário. Amém. Amém? Mateus isso. 6,33, né? Pronto. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, Pronto. a justiça, e as coisas serão acrescentadas. Eu vou te dar minha receita. Primeiro, serve ao Senhor. Primeiro, você tem experiência com Deus. Esteja bem com Deus e com o teu ministério e com o teu chamado. O resto vai vir. Porque no meio do teu chamado tem todas as coisas que você precisa.
Vai ser igual o filme, você vai estar carregando a cesta básica, aí a pessoa vai estar assim, vai trombar ela assim, ai meu Deus, o arroz caiu, deixa eu pegar. Mais ou menos isso. Aí você vai cantar, a perseguição parou. Meu Deus. Ai, eu sei que a gente tá encerrando já pro fim, mas eu gostaria que a gente falasse pelo menos um conselho para quem está namorando e quer noivar e deixar uma mensagem também para quem é casado, só pra gente não perder esses dois públicos. E a gente vai marcar um Sessioncast parte 2 para falar sobre preparação para casamento, que eu acho isso muito importante. Né, pra galera que tá namorando, e aí agora, como que eu faço? Como que eu começo a me programar, me preparar, né, para um noivado? O que eu tenho que fazer comigo, né? Como que eu me preparo como pessoa para essa nova fase da minha vida? E como que eu conduzo depois o casamento, né? Sendo jovem ainda, cara. Casei jovem, como que eu continuo, né? Sim. Não paro, como que eu continuo conduzindo esse casamento? Mas a gente vai fazer um parte 2 para esse público. Mas hoje, assim, o que vocês deixariam, só pra gente fechar, pra quem tá namorando e quer noivar, como que eu entendo que chegou a hora de eu tomar essa decisão? E pra quem tá casado aqui, um conselho que vocês deixam também. Tá, pra noivados, né? Noivos, né? É. Tá namorando pra noivar. Então, assim, namoro é conhecimento. Então, você vai conhecer a pessoa. Obviamente, né? Com limitações. Sim. Sempre. Fica a dica. Mas você vai conhecer a pessoa, você vai saber quais são as ideias dela, os ideais dela, os sonhos, se vai se encaixando, né? Ou se de repente o que gosta de axé, de repente pode curtir um pouquinho de rock, e assim vai, brincadeira. Mas é conhecer a pessoa. Amor é conhecimento. Então você vai conhecer a pessoa já pensando, sim, em ter um relacionamento promissor com ela. Seja, se você começar um namoro já pensando já em desfazer, então nem comece. Exatamente. Nem comece. Mas vai conhecendo a pessoa. Conheceu a pessoa, vai pro noivado. Noivado não é preparação para o churrasco. Porque tem um monte de gente se preocupando. Ai, o casamento, como vai ser? Vamos comprar carne com não sei quantos quilos, quem a gente vai convidar, não sei o que. Cara, esquece isso. Óbvio, isso é uma preocupação secundária. Sim. Você precisa se preparar para ser homem e para ser mulher. Homem de Deus e mulher de Deus dentro de um relacionamento. Você está dando um próximo passo. Então você vai noivar, tem certeza disso? Porque, assim, depois que você noivar, você ficar como noivo, você está dizendo, sim, eu quero me casar com você. Esse é o momento. Sim, eu quero ter uma vida a dois com você, para ter um futuro junto com você. Uhum. Então é importante a pessoa ter essa certeza, essa convicção dentro de si, né? Se quer ter essa pessoa do seu lado. E se preparar para isso. Beleza, eu tô noivo. E agora? E agora, filho? Você precisa buscar de Deus a direção. O homem é o cabeça da casa. Então ele tem a direção do Espírito para este relacionamento. Não é que a mulher fica por trás disso, ao contrário. Mulher está do lado, não atrás, do lado, para andar dentro deste propósito, dentro desse chamado. Quando Deus falou com Adão e Eva, ele não chamou, ô Eva, onde você está? Ele falou, Adão, onde você está? Mas quem pegou primeiro? Eva, ok. Mas com quem que Deus falou? Com Adão. Então essa responsabilidade precisa ficar clara para o noivo e para os noivos, né? Seus papéis e tudo mais. Eu acho que é isso. Pastor? A gente vai abordar muito mais os papéis, né? Exato. No próximo Sessioncast. Perfeito. Fechou. Amém. Então é isso, minha família. Muito obrigado por vocês estarem conosco até o fim. Muito obrigado por você estar assistindo. Compartilhe esse bate-papo aqui com mais pessoas. Mande aí para os teus amigos, para a tua família, para quem você acha que faz sentido. E eu tenho certeza absoluta que Deus não vai abençoar apenas você, mas também todos aqueles que estão ao teu lado aí. Fechou? Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu, Deus abençoe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Nós. Valeu.